Você tá mais preocupado com o teu cargo ou com o impacto do que tu vai fazer? Sem saber o que vinha do outro lado, né? O que eu posso dizer não, é cargo ou é impacto. E aquilo me fez refletir muito, né? O que vem primeiro? Sempre se esforcem e se tiver com medo, na dúvida, vai com medo mesmo, porque alguma coisa vai dar certo. Nem que seja aprendizado, mas vai dar certo. Já dizia comandante Rolim, do Paixão por Servir, lembra disso? Lembro, Tá lá atrás? lembro. É disso, o ser humano, a gente tá falando de servir o outro, e não na nossa profissão, em qualquer coisa, a gente serve o outro. Então, quando você tem essa disponibilidade em servir e você tem um interesse genuíno... Sim, às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o exemplo trazer informações. Se você tem os exemplos, se você tem suas inspirações, se você conhece bem, acho que é uma boa reflexão. Se fosse sei lá, alguém aí, o Silvio Santos, o que ele faria? E se você conhece bem, você, acho que ele faria por aqui. Se ele é um exemplo pra você já teve uma primeira resposta, não quer dizer que vai seguir. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a um episódio especial. Vocês estão vendo agora, mas a gente está gravando, gente, no início da Semana do Cliente. Então, é o segundo episódio da 15ª temporada, mas a gente gravando aqui na Semana do Cliente. E aí, para inaugurar essa semana de forma especial, quer dizer, uma que é sócia que vocês vão ver já estão sócia daqui, e 2 convidados mais que especiais, pra vocês conhecerem um pouquinho da história deles. Então, se preparem, hein? Tem muita história, a gente já estava aqui nos bastidores descobrindo algumas coisas, mas vem inspiração por aí. Então vamos lá, agora já tô craque, já tô ficando quase um youtuber, influencer, ó. Pra não esquecer, siga o canal, aperte o sininho, dê o like, comenta e compartilha, ok? Não tô errando mais, cara. É porque eu não falava isso não falava isso no início, mas eu já comentei que eu tomei um feedback do meu filho de 6 anos. Papai, todo mundo fala, por que você não fala? Eu falei, então agora eu tô craque. Sigam o canal, pessoal, e assistam quem não maratonou. Seja no short, veja lá, tem muita inspiração, legal? Então, antes de vocês reverem e conhecerem os convidados, eu sempre gosto de agradecer no início os nossos apoiadores que levam esse conhecimento gratuito para vocês aí, compartilham a história desses super feras. E a gente tá chique essa temporada, teve patrocinador internacional, a gente tá ficando famoso. Então, queria agradecer o turma da Live Person. A Live Person, assim, para quem não conhece, eu gosto de falar assim, primeiro em relação à credibilidade, uma empresa que tem mais de 25 mil clientes no mundo, B2B, acho que já não tem muito... A empresa que criou o webchat, hoje em dia tudo que é chat, então já não tem muito o que discutir. Mas mais do que isso, vem provocando o modelo efetivamente de atendimento assíncrono, que para mim eu acho que é o que funciona no futuro, o relacionamento com o cliente, da forma que a gente se relaciona com pessoas. Então, com vários cases bacanas, vocês já tiveram aqui, já assistiram episódio especial com clientes deles aqui, então obrigado a turma da Live Person por estar apoiando a gente. A Pluris está com a gente aí já há 5 temporadas. Então a Pluris, eu não falo nem que é um BPO de contact center, aquela coisa de boutique. Porque a gente sabe que tem um modelo massivo, tem um modelo mais personalizado, então hoje atua grandes marcas e me parece que você está na tua empresa própria. Você vai lá dentro, eu fui lá dentro, não tem assim, parecia que era o cliente, eu estava na casa do cliente, não na empresa de BPO. Então vem entregando resultado gigante com grandes multinacionais que passaram por aqui. Parabéns à turma da Pluris aí, obrigado por estar apoiando a gente mais uma temporada junto com a gente. Nessa temporada de Continuam Chique, parceria com a Sync Solution é Nice. Então a Sync Solution é um parceiro de anos, já passou por aqui diversas temporadas, já acho que 5 ou 6 temporadas, e nessa parceria com a Nice,
que é uma empresa extremamente conhecida também, hoje de plataforma de BPO, mas já foi de Analytics e de Speech. Então, obrigado a turma por estar apoiando a gente. Os nossos apoiadores que estão aí em todas as temporadas, a Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, está com a gente desde a primeira. Cliente SA, obrigado, Vilnor, está com a gente desde a primeira. Podspace, a turma da produção, que está aí também, Samantha na produção está com a gente aí desde a primeira. Nessa temporada, apoiando a gente também a Yuvo, Carol, obrigado aí por vocês. Hoje é uma consultoria dentro do mundo CX também, a Carolzinha, que foi diretora da Gol, hoje é conselheira. Obrigado por estar apoiando a gente nessa temporada. E para fechar, agradecer ao Uso Digital, que é um patrocinador, hoje uma das maiores plataformas de gestão de contato via mundo digital, hoje um dos parceiros premiado várias vezes, todo ano é premiado pela Meta, mas mais do que isso, também é dono da Uso Space, desse espaço que a gente está levando esse conhecimento para vocês. Legal? Obrigado, galera. Vocês vão ver a quantidade de conhecimento que a gente está mandando para vocês. E quem assiste a gente já lembra que a gente tem o máximo de cuidado com esse tipo de parceiros, porque como a gente está falando de pessoas, só pode ser empresas com que a gente confia, com que eu tenha trabalhado algum outro executivo. Então, parabéns, galera. Vamos lá para a parte boa. E essa agora ficou legal, ó. O Yuvo ficou coloridinho aqui agora, Carol. Carol e Elisa, desculpa, não tem que falar, são as duas sócias, foi mal, a Carol e a Elisa, fala das duas. Vamos lá, vamos começar nossa brincadeira? Primeiro, obrigado por você estar aqui novamente. Mais uma vez aqui, minha amiga sócia que vai dominar o mundo, já tá indo super bem. Obrigado por você estar aqui novamente com a gente. Hoje a gente vai pegar, se eles sentir que eles estão querendo esconder alguma coisa, a gente faz pergunta diferente. A gente vai descobrir, né? Olha, então, mais uma vez, super obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, poder partilhar um pouquinho dessas histórias, ouvir muito conteúdo bom, muita história de vida, muito aprendizado. Puxa, assim, gratidão. É sempre um prazer estar aqui. Não, bom demais, né? E aí, vamos conhecer nossos convidados fera? Vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de agradecer por dois motivos. Claro, cada agenda corporativa aqui é punk, para vocês conseguirem encaixar, vir de longe, ajusta a agenda. Mas o principal que eu gosto de agradecer é para vocês toparem compartilhar um pouquinho da vida pessoal de vocês para inspirar outras pessoas. Porque no mundo corporativo é normal, vou fazer uma palestra da minha empresa, case da minha empresa, mas a gente quase não tem tempo para falar um pouquinho da gente. Tem gente que não gosta, e ok, tudo bem. Mas obrigado por vocês terem topado abrir um pouquinho de quem são vocês, como a gente fala, o CPF por trás do sobrenome empresarial. Vamos tirar o sobrenome empresarial para compartilhar. Então está sendo incrível vocês toparem aqui com a gente. A gente vai começar o seguinte... que a gente chama de rodada de LinkedIn, quem assiste já sabe, que é um momento rápido só para as pessoas relembrarem quem são vocês, se jogarem lá o nome no LinkedIn, relembrar quem são vocês, mas como é que vocês costumam se apresentar em mundo corporativo, mas a gente vai arrancar isso aí, porque não é isso que a gente veio falar, não. É só pra turma relembrar. Combinado? Não, e a Mi tem que falar de novo que você mudou de posição, Pois não? Pois é. Boa. Bom, momento LinkedIn. Eu sou a Michele Lima, diretora de franquias do Grupo Essilor Luxótica. Agora cheio de... Agora as franquias... Agora é franquia. Agora a gente vai falar de Carol, Óticas Carol, Grand Vision, Sunglass Hut, por aí vai. Boa. E aí, quem vai primeiro? Eu vou. Então vamos. Já cantei. A teoria que a gente vai fechar de novo, porque essa música é boa. Aí já tem... Se preparem, assistem ao final que tem música no final. Boa, música boa. Eu sou Ana Carolina Ribas, sou responsável por experiência do cliente na BASF e por agora acabou meu momento LinkedIn. Boa. Bom, agradecer, né, Wellington? Esse Obrigado, nosso meu amigo. momento aqui foi difícil de acontecer, né? Teve Não, até encaixa a agenda, vai encaixa a viaja. agenda Não, e- tinha uma que você já tava vindo, mas o voo deu pau o no voo do voo. problema de Salvador, Mas eu sou o Fabiano Luquezzi Schneider, né? Hoje estou como diretor de performance e atendimento do Grupo Mercantil e agradecer novamente aqui, tá, a presença de vocês para poder compartilhar um pouquinho da história. Não, Muito você é bom. boa. Vamos agora descobrir a história. Você vai querer mandar primeiro ou manda primeiro? Não, pode mandar você Então, primeiro. Você tá, sempre mas- tem uma na manga aí. Não, pra mas, mandar. mas antes da primeira tem uma padrão, a nova padrão que a gente sempre faz, né? Que a nova padrão que a gente sempre faz é o seguinte. Imagine que agora quem tá assistindo vai ser familiares de vocês e vai ser aqueles amigos de escola, faculdade. Como vocês eram chamados? Apelidos. Pra pessoa falar assim, não, é Ana Carolina Fabiana. Não, na época de escola não era Fabiana, não era Ana Carolina. O que vocês tinham de apelido pra quem assistir e falar assim, ih, olha lá. Como é que vocês eram chamados na infância ou por amigo, faculdade, alguma coisa assim? Acho que eu sempre fui a Carolzinha, pelo tamanho, eu sou pequena. Não tem nada, nem na época de escola, não lembra de um... Não esconde não esconde o jogo não, Mais hein? pra frente eu conto o nome da minha república de faculdade, mas por enquanto... Como é que é? Nome da República? Não, mas mais Ó. pra frente. Tem o já segredo, deixou, olha já aí, tem olha segredo, aí, já olha contando aí. Ó. No minuto 50, mas... Não tinha, né? Era Ana, Carolzinha, era... Aí, a gente vai descobrir o segredo daqui a pouco. Daqui a Qual pouco. era o nome na República? A gente vai saber qual era. Exatamente. Deveria ter o nome. Fabiano tinha um monte de Fabiana. Devia ter algum. Legal. Na verdade, da minha infância eu tive 3 apelidos, né? Primeiro o alemão,
preciso explicar por quê, né? Não é? Não só pela aparência, mas pelo sobrenome. Aham. Um segundo que veio ali no segundo grau, porque eu sempre fui bem fofinho, né? Continuo sendo, mas foi gordo. O apelido era Gordo. Era gordo. Até o segundo E ano. sempre foi alto. Sempre muito alto. Sempre um dos mais altos da sala. E por fim, pelo sobrenome, muitos me chamam até hoje de Schneider, né? Então o Schneider veio comigo desde lá da 5ª, 6ª série Direto. até os dias de hoje. Mas se a galera tiver lá no início, devem lembrar mais de alemão. Vai lembrar de alemão e vai lembrar do Gordo. O O alemão. pessoal do segundo grau vai lembrar. Vai do lembrar Gordo. Vai. Boa, boa. Então, ó, estamos com o alemão e estamos com a Carolzinha aqui. Mi, tinha algum outro, você lembra? Não? Toda a vida fui Foi, Mi. sempre só não tem. Sempre fui Eu Mi. tinha, eu já brinquei, já falei algumas vezes que eu tinha alguma frustração, porque nessa época era legal o apelido, um sacanel. Só que o Wellington já era um nome, putz, capital da Nova Zelândia, né? Mas não tinha muito. Assim, eu lembro na época de família onde eu morava, amigos de rua chamavam de Ney, que era mais novo, mas também era. Qual é a graça? Mais novo. Então, essa é uma frustração, porque na época tinha que botar apelido, e ó, se ficar puta é pior, hein? Não tinha essa. Mas acaba todo mundo lembrando por isso também. Mas faz bom. Então já sabemos que do mundo profissional, do mundo pessoal, já estão aqui com a Carolzinha e com o alemão também. Vou fazer a primeira e você vai seguindo. Normalmente a gente começa aqui, a gente fala que queria ser quando crescer algumas coisas, mas eu queria começar uma pergunta diferente sobre uma reflexão de vocês, o seguinte. Se vocês hoje parassem para refletir quem são vocês, ligado à origem, ligado ao DNA de vocês, de onde vocês vieram, você fala assim, cara, hoje eu sou alguma característica de vocês que vocês lembram completamente que isso veio da origem de vocês. Para as pessoas falarem assim, pô, o alemão, o Fabiano, a Carol, a Carolzinha, hoje era assim, mas ela não se transformou assim no teu dia a dia profissional. Você é assim porque quando eu era pequenininho, de onde eu tava, eu era assim. Então o que você fala assim, de característica para quem te conhece, fala assim, cara, essa sou eu no meu DNA. Acho que eu não sabia o nome quando eu era menor, mas eu era muito esforçada. E eu sou até hoje. Eu sempre fui aqui. Sabe na escola que tem a inteligente e a esforçada? Eu sempre fui esforçada. Uhum. Não era aquela que tirava 10 na prova sem estudar. Eu estudava. E acho que em tudo que eu faço, eu sou assim. Se eu quero mudar de área, eu me esforço e mudo. Se eu quero alguma coisa, eu vou, me esforço e consigo. Eu estou treinando para uma maratona. Acho que é um dos maiores desafios da minha vida, treinar para uma maratona. Mas acordo 5 da manhã, vou lá. Então, assim, isso eu lembro desde sempre. Eu sempre estava estudando muito. Eu venho de uma cidade muito pequena, de 28 mil habitantes. Eu tinha 2 chances. Aonde era? Piraju, no interior de São Paulo. Tá. Ou você casava com alguém e ficava por lá, ou você se esforçava para estudar e para sair, para ser alguém na vida. E eu sempre fui a que queria se esforçar e sair para ser alguém na vida. Eu acho que até hoje eu trago isso comigo. Sei lá, chama resiliência, chama o nome disciplina, mas é isso. Sempre fui muito esforçada desde pequena. E na tua época, quando você era nova, a turma da escola falou assim, é um negócio muito difícil, então vamos botar pra Carolzinha que ela vai correr atrás, vai ajudar a gente. Então, tinha um grupinho ali, a gente acabou fazendo um grupo das pessoas que também se dedicavam, porque queriam sair, queriam um universo maior do que a nossa cidade. A gente volta, eu amo minha cidade, volto para lá sempre que posso. Mas a gente queria sair, desbravar o mundo, conquistar o mundo, sabe? O lance do War, você quer conquistar. Se estiver muito fechado aqui, cara, não aguento, eu preciso de algo... E a gente, é claro... A gente acabava, né, passando cola na faculdade também e tal. Sempre teve, mas é isso. Eu sempre Isso era conexão, isso era relacionamento, você fazia ali, entendeu? Compartilhar conhecimento. Não, relacionamento. A cola era compartilhar. A cola era fazer relacionamento e compartilhar conhecimento. Tem que conhecer o ponto forte e o ponto isso. de cada um. Gente, estudem, tá? Não ficam... É isso aí. Boa. E aí? Boa. Bom, eu acho que tem uma história parecida com a Carol, assim, né? Eu venho de uma cidade que chama Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né? Ela é conhecida como a antiga capital do calçado. Então, meu pai trabalhou até 90, 91 com calçado, quando teve aquela paridade cambial, né? Eu tinha 11 anos, mas eu lembro das empresas quebrando. E meu pai sempre foi um cara eu sou de uma família de 4 irmãos, 2 deles são cadeirantes, né? A gente estava falando sobre situações de vida, né? No início, eles têm uma taxia, um deles acabou de falecer faz 2 semanas. Era o irmão mais novo. O mais novo? É o mais novo, E nesse aspecto, meu pai sempre foi de se virar. Então, assim, cara, trabalhou com bar, eu trabalhei no bar, trabalhou com transporte de carga, vendeu mel, fez de tudo. Teve
E nesse aspecto, eu também sempre tive bastante facilidade no colégio, né? Eu acho que eu fui menos esforçado e tive mais facilidade. Então eu prestava muita atenção na aula, mas partiu daquilo, eu disse, cara, eu do jeito que meu pai é um cara que se vira, um cara que vai atrás, eu vejo que eu carrego muito disso, né? Mesmo não tendo a minha empresa hoje, eu acho que eu me sinto empreendedor naquilo que eu faço. Então, nas empresas que eu passei, onde eu tô, as pessoas vão conhecer o Fabiano e dizer assim, não, cara, o Fabiano vai achar um jeito, ele vai pensar diferente, ele não vai ter medo de arriscar e testar e achar alguma alternativa para fazer. Então, isso eu vejo que meu pai carregou, me trouxe muito disso, né? De trabalhar muito, obviamente, a gente trabalha muito, todo mundo tá aqui, deve ter trabalhado muito, mas sempre se arriscar para a gente conseguir romper aquilo que a gente tem de padrão, né? Sair de perto daquilo que a gente tá, às vezes, por alguma crença limitante, né? Eu lembro de uma frase da minha mãe, até para não me alongar, ela disse assim, tá, Fabiano, com 22 anos eu fui morar em Curitiba, cuidar de um site com 400 pessoas. Tu vai parar quando? Quando tu ganhar 50 mil? Eu lembro dessa frase, né? Minha mãe vai ouvir esse podcast, ela tá na minha casa agora, acabou vindo junto. E eu disse, mãe, eu não sei quando eu vou parar. Eu vou indo. Eu, né, enquanto tiver espaço, quando eu olhar pro lado e ver que dá para chegar antes, eu vou tentar chegar na frente, né, no mercado. Então, acho que isso é uma coisa, assim, eu me sinto um intraempreendedor, né, no dia a dia, naquilo que eu faço. Não, e legal que, assim, eu acho que isso, eu falo que eu sempre saio daqui, eu que recebo o presente, né, imagina tá chegando em casa, que algumas pessoas têm vergonha de fazer algumas, não, porque eu tenho vergonha de fazer isso, não, isso aqui eu não vou fazer, porque eu já ouvi muito isso. E aquilo ali acaba sendo uma escola que nenhum MBA, nenhuma formação vai te dar para depois, quando você vai para o mundo empresarial, assim, eu sei, eu fui vendedor de porta a porta, cara, aquilo ali me deu uma bagagem que eu tenho absoluta certeza que vai ajudar. E as pessoas, não vou trabalhar com isso, não vou fazer. Porque a gente fala muito isso. Hoje em dia as pessoas não tem emprego para você ganhar fácil, mas trabalho, o que mais tem. Quem quer trabalhar, a pessoa, tô desempregado, não tem emprego. Cara, desculpa. Tem trabalho pra caramba. Só que as pessoas, não quero sujeitar isso, não quero, tem gente que não quer ser Uber. Então aqui são dois exemplos, porque assim, o que é legal do DNA? São coisas que vocês fizeram e que vocês aplicam hoje, né? Hoje faz parte de vocês. Engraçado, é quase que valor isso, né? Só complementar aqui, meu filho fez vestibular agora no final do ano, né? Meu filho mais velho. E eu falava pra ele, filho, eu quero ver o seu esforço. Não me importa onde você vai entrar, se não vai. Mas uma coisa é você não entrar se esforçando para. Outra coisa é você não entrar porque você não se esforçou, não aproveitou a oportunidade. Eu sou muito ligada com essa coisa de oportunidade. Acho que também por eu ter vindo de uma cidade muito pequena, tinha o que tem em São Paulo, imagina, não tinha esses colégios, era um colégio único, que você não tinha muita opção. E eu falo, aqui todo mundo tem tanta opção que precisa aproveitar, precisa se esforçar. Então, é um pouco de valor. Verdade, é o esforço. Você sabe que é sobre isso, né? O que olhar você tem sobre as coisas, né? Puxa, isso aqui tá na minha frente, eu posso me lamentar e falar, não quero. Ou eu posso falar, que lição, o que eu posso tirar de melhor disso aqui, né? Exato, e é sobre isso. Acho que a gente precisa cada vez mais, nessa geração, a gente está evidenciando. Eu tenho um adolescente de 15 e eu falo pro Matheus, e aí eu falo assim, olha, tira do melhor, você vai jogar, você tem que entrar para ganhar. O teu foco tem que ser ganhar. O resultado é só consequência. E tá tudo bem se não ganhar. Mas é o dedicar, é o esforço que você trouxe. Né? E você vai ver, você fala, Piraju, eu acho que é a cidade do Juca, dos Jogos Universitários de Comunicação e Arte. Eu já sabia que pra isso eu falei assim, peraí, eu conheço Piraju. Aí, ó. Tiveram muitos Jucas lá. Uma pergunta, você foi e ganhou? Experiência. Ganhei experiência. Vôlei, joga o jogo. Comunicação, eu tava na faculdade nessa época, eu estudei economia, mas eu voltava pra Piraju todo feriado de Corpus Christi que tinha o jogo. Por causa do jogo. Exato. Eu voltei a jogar vôlei, eu jogava vôlei nessa época, eu voltei a jogar vôlei, só que agora de praia, no ano passado, então tô curtindo mega. Não, e eu tô tentando voltar também, eu gosto de vôlei, eu gosto de jogar também. Não, muito já manda aí, já manda uma pergunta. Não, só reforça o tema que vocês falaram. Pessoal, o que a gente tá falando aqui deu o seu melhor. O seu melhor, não é melhor do que os outros. Que as pessoas hoje em dia ficam tão preocupadas em fazer melhor do que o outro e não faz o teu melhor esforço. Você tá fazendo o seu melhor esforço. A tua cabeça no travesseiro tá tranquilo. O resultado é consequência. Mas você pode colocar a cabeça no travesseiro e falar, cara, eu dei o meu melhor. E é isso aqui. Perfeito. Mas o que eu digo, só para complementar esse tema, né? A Carol falando desse tema dos filhos. Eu tenho um de 12, que é o Enzo. Eu tenho meu Enzo, né? Cada um tem o seu, eu tenho o meu. Cada um tem o seu, brinco. E o Vitor, de 5 anos. E quando eu levo eles pro colégio, né? Porque eu viajo muito, então quando eu tô em casa, eu aproveito para levar. Eu sempre repito uma frase para ele, principalmente pro Enzo, que eu digo, amor, tu pode ser o que tu quiser na vida.
desde que tu queira mais que os outros e que tu te dedique para que tu mereça. Acabou. Perfeito. Ele até, quando eu começo a falar, ele já diz, rapaz, já sei. Já Mas sabe quando você fica num mantra? Boa, Eu digo, boa. cara, você tem que gravar, né? Você tem que ter isso muito claro. E isso começa nas pequenas coisas, né? Naquela nota extra que ele tira, quando ele manda às vezes um 9.7, eu digo, viu? Tava estudando. Não é melhor você receber um elogio por isso do que você se lamentar porque perdeu tempo e não fez? Então acho que esse tema é super importante, né, pra gente. A diferença dos teus, o meu agora fez 7, a minha diferença é 7 também. Era 14 e 7, né? A diferença. De vez em quando, mas lá eu tenho uns sufoco. Tá naquela fase de, nossa senhora. Aí começou a tirar a nota melhor. Não falei? Aí começou a Provou ficar. a tese, né? Aí começou, pô, tá vendo? Agora teus colegas estão querendo. Porque assim, não é pra tirar 10. Não. Eu vou te perguntar depois sobre, mas na hora errei um sinal. Ok, o problema é quando você não sabe porra nenhuma. É isso. Já manda a pergunta pra ele. Não, e a gente tá falando de filho. Eu tenho uma de 9 também, a Júlia. E ela fez uma pergunta pra mim que eu vou fazer pra você. Opa, essa é boa, essa é boa. Essa então, ó. É bem bacana. A gente tava conversando e ela falou assim, né? Mãe, quando você tinha a minha idade, o que você sonhava em ser? Você sonhava exatamente estar onde você está na sua profissão? Eu falei, que profundo, Juju! Boa, boa. Mas E aí? dos sonhos, né? Acho que a gente falar de sonho. Puxa, era lá, quando lá atrás, eu cheguei onde eu sonhava, ou esse sonho se transiciona? O que aconteceu? Boa. Começo. Eu acho que eu nunca sonhei chegar onde eu cheguei num universo corporativo desse tamanho. Eu vim de Piraju, cidade super pequena, minha mãe professora. Meu pai, engenheiro agrônomo, trabalhava no horto florestal e, em paralelo, ele tinha uma fábrica de ração, de sebo. Ele foi inventando, foi aumentando. E eu sempre idolatrei meu pai. Assim, meu maior ídolo. E eu queria ser igual ele, empreendedora, descobrir o que ele construiu. Ele foi pesquisar, foi fazer. Quando ninguém fazia, ele montou a fábrica, em paralelo, trabalhando no horto. E o meu maior sonho era ser igual ele. Mas, ao mesmo tempo, eu queria sair de Piraju. Eu queria ficar na cidade pequena, queria ir, não sei, não sonhava São Paulo, mas sonhava em sair para um lugar maior. Fiz faculdade em Araraquara, uma cidade intermediária, uma faculdade estadual que eu entrei, a Unesp. Aí, de lá, eu vim para cá. E aí já comecei a ver indústrias, empresas, mundo corporativo. E aí você entra e vai descobrindo. Então, eu não tinha esse sonho de ser executiva quando eu era criança, porque para mim executiva era muito fora da minha realidade, assim, da realidade dos adultos que eu conhecia naquele momento enquanto criança. Então eu não sonhava. Mas o que você gostava? Você professora, você... Não, eu queria ser empresária, eu queria já queria empreender. Alguma coisa igual meu pai construiu. Você lembra do teu primeiro dinheirinho, a primeira coisa que você ganhou? Não, tô falando profissionalmente. A primeira coisa que você fez, que você ganhou teu primeiro, toma, esse dinheirinho aqui você... Guardei. Guardou? Guardei, gente. Eu sempre fui muito... eu precisava guardar para ter uma segurança para quando eu viesse para São Paulo, para quando eu saísse. Mas você lembra o primeiro? O que você fez para ganhar esse primeiro? Você lembra? Eu trabalhava com meu pai na fábrica dele, eu fazia serviço de banco, eu ficava na fila do banco. Mas com quantos anos? Mais um quanto? 13, 14. Então já tava ali ajudando. Assim, eu tinha uma mobilete que eles me deram e eu ia pra cima e pra baixo com aquela mobilete, com uma lote de conta, né? Porque pagava conta na fila do banco. Sim, gente. sim. Eu sou da época. Mobilete, pessoal. Mobilete é igual essas motinhas hoje, né? Mobilete é igual essas motinhas elétricas agora. História, quando eu era adolescente. E eu ficava na fila do banco, pagando a conta pra fábrica dele. Daí já tinha uma remuneração. Boa. Esse foi o primeiro, a primeira... Boa. E aí? Já queria ser o super executivo financeiro do... Pior é que, quando eu olho pra trás, assim, eu vou dizer pra vocês que eu não tinha uma clareza do que eu queria ser, né? O que eu percebia muito claro é que eu tinha muita facilidade com número. Então, tirava 10 em matemática, então tava sempre dando cola... Era aquele que fazia o trabalho, mas não conseguia apresentar porque tinha vergonha, tirava a nota mais baixa. Quando tinha apresentação, tirava a nota mais baixa. Botava a galera pra apresentar. Fazia tudo na cartolina, porque aquela época era cartolina com borda, né? E todo mundo segurava. Mas uma coisa que, depois de um tempo, eu percebi que mudou totalmente, e tem a ver, inclusive, com as primeiras opções de vestibular, quando eu comecei na URGS, né? Comecei minha faculdade na URGS e terminei na GV aqui de São Paulo. Eu me inscrevi para a primeira opção de contabilidade, e a segunda, licenciatura em matemática. Eu disse, cara,
vou fazer contábeis, porque tem, né, tem número. Se não der certo, não passar, eu vou para licenciatura, vou dar aula, vou virar professor, passo num concurso público. E hoje estou aí, né? Nem o caminho. Nem um caminho, nem outro. Mas é engraçado, assim, porque o Enzo, a gente conversa sobre isso também, né? E às vezes eu digo que é meio cedo, né? Pra ele pensar nisso Hoje, com 11, 12 anos, né? Daqui a 5 anos as profissões já mudaram, não dá nem... Não, ele já quis ser jogador de futebol, já quis ser youtuber, já quis ser cantor, tocar teclado, e as coisas vão mudando, né? Cada meio ano que passa, muda a profissão. Então acho que é muito cedo para pensar, né? Para ele poder estruturar isso. Mas uma coisa que para mim foi ficando claro ao longo do tempo, como a Carol trouxe, assim, eu tinha uma certeza. Eu queria sair daquele círculo da minha cidade. Eu disse, cara, tem coisa fora pra gente ver. Tem coisa fora pra gente fazer. Né? Porque se eu fosse, por exemplo, seguir o que meu pai e minha mãe disseram na época, você termina o 2º grau, você faz uma escola técnica, que lá na minha cidade tem uma escola chamada Liberato Salzano Vieira, que é muito conhecida em cursos técnicos, né? Química, eletrotécnica, eletrônica e segurança do trabalho. Faz, vira técnico, passa no polo petroquímico de Triunfo, vai trabalhar lá. Já tinha um direcionamento. É porque todo mundo segue um padrão, né? Entendi. Compra um terreno, constrói uma casa e te prepara para aposentadoria. E eu disse, cara, não quero esse negócio. Então, acho que mais até do que fazer, era de que eu queria expandir o horizonte. O que não queria fazer. E o que não queria. Era não ficar em Novo Hamburgo. Adoro a minha cidade, estou sempre lá, estive lá agora. Tenho ótimas lembranças. Mas pro crescimento, pra empreender, eu disse, cara, eu quero sair de lá. Mas você lembra aí a mesma pergunta, só pra completar a pergunta dela. Primeira coisa que você fez ali, que você ganhou o teu primeiro dinheirinho ali, aquela coisa ali, ou pegava pros alunos, quer que eu te dê cola? Dá paga a merenda. Eu faço trabalho. Eu faço trabalho, mas hoje em dia tá difícil, que hoje em dia é mais fácil as pessoas verem se tá cola, né? Sim. Assim. Ai, meu Deus. Oi? Meu filho mais novo é assim, ele vende bala pros amigos e paga com Pix ainda. Deixa registrado. É isso. Olha isso. Já começa a trabalhar com dinheiro desde novo, né? Mas eu vou dizer que meu apelido era gordo, um deles eu falei, né? Era gordinho. E eu lembro que com 15 anos eu ganhei o primeiro salário, porque até os 15 eu trabalhei com meu pai, depois meu pai vendeu o ponto e eu continuei trabalhando. Cara, eu acho que o primeiro salário, eu não lembro se eu comi um X, se eu comi um churros, eu sei que alguma coisa eu fiz, eu sei que eu comi alguma coisa que eu queria sem pedir pros outros. Sempre pedir. Legal. Porque antes você ajudava, mas não tinha, não era... Não recebia. Não recebia nada. Até os 15 anos, não. Dos 11 aos 15, essa pergunta ajuda. É boa aqui, que já apareceu gente, primeiro dinheiro aos 9, primeira promoção aos 13, já aconteceu de tudo aqui, né? Não, você pensa, né? Porque a gente... E a evolução desses tempos, né? Porque quando nós tínhamos, né? Acho que nós somos todos da mesma geração aqui. Nós tínhamos lá na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência era uma outra realidade, né? Hoje os nossos filhos estão aí, essa geração que está aí, está vendo, está tendo acesso a muito mais informações que nós tínhamos. É muita coisa, né? Que está recebendo, é outra coisa. Então é essa construção, né? E eu sou meio aprendiz de mãe de adolescente, é o meu primeiro adolescente, é meu aprendiz, porque não é o mesmo cenário, a educação, ela foi evoluindo também, então acho que a gente vai se colocando na sociedade, né? Nós nos adaptando a essa nova realidade e essa turminha que está chegando dos nossos filhos, essa turminha que está chegando, também está chegando com uma outra pegada, com uma outra vibe, né? E como é que a gente vê isso, sonhos, né? E é muito curioso, eu também, assim, não sonhava em ser, muito pelo contrário, eu jogava por Santo André, vôlei, então o que eu seria? Uma jogadora de vôlei. Era uma coisa assim, né? Então, é muito curioso. E você sentar numa posição executiva, responder, ter a responsabilidade que a gente tem, é algo que veio caminhando, né? Veio conquistando cada espaço, né? E a gente vai vivendo isso, né? Já quer emendar ou já tem uma boa aqui, então? Então vai, tá aí. Porque assim, como vocês falaram de abrir o mundo, né? Então, os dois deram um exemplo muito de abrir o mundo. Sair um pouquinho dessa vida estudantil e começar a entrar no mundo profissional abre um mundo também. Abre o mundo de duas formas. Uma é de sair da cidade, outra de, cara, deixa eu entrar para um negócio que estou acostumado aqui com os pais ou no meu ambiente controlado. E hoje eu vejo que tem muita gente que tem esse frio na barriga ainda, não necessariamente de começar, mas em mudar de área, que assim, ou vou mudar de empresa, é um mundo novo. Então acho que isso vai acontecer ao longo da vida sempre. Esse frio da barriga abrir o mundo. Como foi para vocês? Vocês têm alguma coisa que marcaram vocês nessa abertura de mundo? Alguma coisa que, no conceito, que marcaram vocês de medo, no conceito assim,
putz, cara, acho que eu não vou. Mas e o que ajudou vocês a superar esse medo, essa dificuldade? Em algum dessas aberturas de mundo, algo que falou assim, cara, essa aqui eu fiquei com medo. E aí, não sei se consultou alguém, se inspirou alguém, o que vocês tomaram a decisão pra furar esse medo e ir embora? Já fiquei com medo tantas vezes. Quer começar? Não, vai você. Vai, pode ir. Não, pode esse ir. negócio de mulheres primeiro só acontece assim. Primeiras mulheres! Não, calma, você tem que pensar, vai você primeiro, que senão vai... Ó. Não, eu acho que assim, eu sempre fui no... Tenho medo? Vai com medo mesmo. Vou. E fui com medo mesmo. Primeiro, o sair de Piraju com 17 anos para estudar foi primeiro grande passo da minha vida. Ainda não foi profissional, mas Sim. foi, né? Foi para fazer uma faculdade. Eu passei em Araraquara, numa faculdade estadual. Eu sou economista. Eu fiz economia e fui. E saí para morar sozinha numa cidade... Gente, não tinha telefone, não tinha Era celular, a gente ligava de orelhão, era outra realidade. A internet estava começando, então não era tudo tão conectado como é hoje. Fui morar com 6 garotas que eu não conhecia numa república, a gente montou uma república. Então foi minha primeira mudança de mundo, assim. Entendi. Abriu um pouquinho meu horizonte, aí depois de 4 anos de faculdade, mudei para São Paulo, passei num programa trainee aqui de uma empresa super pequena, mas aí eu já entendia um pouco de dinâmica de empresa, eu queria alguma coisa maior. Entendi. E foi quando eu tive a chance de estudar fora por 6 meses, fora do Brasil. Meus pais já estavam numa situação um pouco mais confortável, nunca tinham pago escola para mim, eu sempre fiz tudo estadual. E aí meu pai fez uma proposta, eu juntei um dinheirinho que eu tinha ganho no primeiro ano trabalhando na empresa e vou meter a cara e vou para os Estados Unidos. Era 1 para 1, né? Era muito Era mais outra. fácil. E fui com medo mesmo. Mas eu acho que, para mim, a situação que eu tive mais medo foi quando eu tinha 12 anos de profissão já era uma executiva, já era gerente na BASF, em controladoria, economista. E eu pedi demissão da BASF para abrir meu próprio negócio. Porque aí tá ligado com aquele sonho de empreender. E todo mundo falava pra mim, não. E eu abri, porque eu queria estar mais perto dos meus filhos crianças naquela época. Abri um negócio a 3 quadras da minha casa. E fiquei 3 anos só no meu negócio. Depois eu voltei pra BASF. Foi meu período sabático, empreendedorismo. Aí deu medo. Porque aí eu já era gerente, eu já tinha construído uma carreira. Mas ou vai ou racha, assim, tipo, ou era ali, cada vez ia ficar pior. Não, e também tava nova, assim, se der ruim, volta aí. Se der M, eu volto e tá tudo bem. Mas quem te ajudou? Porque eu acho que esse é o ponto legal. É legal esse exemplo de arriscar, porque é uma decisão até pessoal dos filhos, mas acredito que tem muita gente assistindo que tá pra tomar essa decisão, mas fica na dúvida, vou ou não vou, vou ou não vou. Além de esse espírito teu de vou com tudo, teve alguém que ajudou assim, conversei com alguém, pensei, refleti, sei lá, o que te ajudou a você tomar a decisão de vou? Eu acho que sempre o ter visto, né, meu pai empreender e ser empresário, eu vi o lado bom e o lado ruim também, porque não eu vi tudo, porque ser empresário e depois que eu fui, eu senti na pele. Meu marido me suportou muito na época, porque ele tinha um emprego CLT, então ele falou, se der alguma, né? Tô aqui segurando. Tá aqui, vou segurar. E conversei com várias pessoas, e dessas várias falaram, você é louca? Mas outras pessoas me incentivaram, vai. Se é seu sonho, vai. E fui, e deu certo por 10 anos, mesmo depois que eu voltei para baixo. Continuei com o negócio, eu coloquei uma pessoa para gerenciar e eu administrava de longe. E acabei só vendendo na pandemia, porque era uma franquia de lavanderia, então na pandemia foi muito sofrido. Entendi. Aí ninguém trabalhava nem em festa, e aí o sustento da lavanderia não existia. Entendi. E aí acabei vendendo, mas por 10 anos eu vivi o meu maior sonho, assim. E foi um risco bom, mas assim, e aí vem uma dica aqui, é o tema do apoio, né? De quando você vai arriscar, esteja bem, olhe bem. Não é pra você tomar uma decisão ou não na opinião dos outros, que aí você pode tomar, mas ver como é que é o apoio, como é que você consegue avaliar se você tem um histórico. Não, e se prepara bem, porque
Não, mas vamos lá. Você sair também lá pra ficar com 6 mulheres que você não conhecia também, deve ter sido fácil lá no... Não foi. E ali foi minha maior escola de relacionamento. Porque ali tinha gente igual, tinha gente diferente, tinha gente meio parecida, tinha gente... Nossa. Boa. Depois a gente vai puxar essa aí, porque essa vai ser boa de relação com pessoas. E aí, como é que foi lá? Um desses... Qual que deu mais medo de todos esses movimentos que acontecem na vida? Eu aí? acho que tem vários, né? Sim. Muitos, que onde a gente se movimenta. Mas acho que o principal, quando eu olho pra minha história, é esse movimento aos 22 anos de eu ir pra Curitiba, sair da minha cidade. Por mais que eu quisesse isso, quando a coisa se torna realidade, você diz, opa, tá aqui na frente, agora eu tenho que tomar a decisão, né? E era um cenário muito, na minha leitura ainda, até certo ponto imatura, né? Porque, 21 para 22 anos, eu era supervisor de operações, conhecia só de ativo de vendas na época. Época ainda da Credit Card, né? Velhos conhecidos de guerra. Inícios do... Lá no início do contact center. Nem discadores. Isso, telemarketing, nem tem contact center. Nem discador, era lista impressa, né? Régua, caneta, enfim. E eu lembro que na empresa que eu estava, os 2 sócios majoritários, um deles não queria o negócio, porque a empresa estava comprando uma empresa de economia mista no Paraná, em que inicialmente a gente assumiria, na época, as dívidas, eu nem tinha entendimento do que era isso direito, né? E depois de 120 dias faria o leilão da parte pública. Eles não queriam, eu estava no 3º ano com a Daniele, minha atual esposa, namorando, então assim, eu tinha medo de ir para lá, se não der certo, vai ter o meu lugar? Segundo, eu era um supervisor de 30 pessoas, na época 35, e assumi um site com 400 pessoas. Terceiro, eu ia pegar praticamente só operações receptivas. Né? Na época, projetos como Ultragás, Kraft Foods, Renault. Cara, eu tava acostumado a vender cartão de crédito na linha, né? Das 8 às 10 da noite, sábado, domingo. Mas eu pensei muito em 2 coisas, né? Quando eu trouxe o tema para Daniele, né, minha esposa, atual esposa, ela disse, vai que a gente dá um jeito. A gente se encontra, a gente vem a cada 2 semanas. Se não tiver avião, vem de carro. E eu me espelhei também muito no meu pai. Eu pensei, cara, se meu pai tivesse essa oportunidade, o que ele faria? Boa. Né? O que ele faria? Então, porque ele já tinha uma situação, como eu falei dos meus irmãos, que não permitia tomar grandes decisões de movimentação física, porque a gente já tinha toda uma estrutura para cuidar deles, tudo. Eu disse, cara, que meu pai ia ficar feliz? Eu não cheguei a conversar com ele, ele era vivo ainda. Mas eu disse, cara, eu vou e paciência. No pior cenário, eu vou aprender alguma coisa e volto. Se não der certo, eu pelo menos vou ter a certeza. E foi muito legal. Obviamente, quando eu cheguei lá, o desafio foi gigante. Eu era um supervisor, virei coordenador, cara, tratando com um monte de gente que eu não conhecia, conceitos novos, né? Eu lembro que trabalhava 12, 13, 14, 15 horas por dia, né? Desenvolvi na época até, cara, infecção urinária, assim, porque, sabe, você estava sempre conectado, mas eu posso dizer que o meu maior medo, como eu tô dizendo, foi o maior trampolim pro meu crescimento profissional. Bom, pô. Boa parte do que hoje eu sei fazer, ou do que eu aprendi, ou do que me trazem de conceitos que talvez eu não tinha eles tão claros e eles se tornaram tangíveis, foi nessa experiência foi mais ou menos uns 13 meses que eu passei em Curitiba, mas eu ter que me virar, ter que achar alternativa, ter contratos quase saindo, ter que aprender coisa nova, gente totalmente, não conhecia ninguém, cara, ninguém. E o meu chefe direto dizia assim, eu não quero, eu não vou te ajudar, eu não vou vir pra cá, te vira, pode ir, o fulano quer, eu não quero. Tanto que eu lembro que uma única frase ele me disse em 13 meses. Ele pegou um flip chart grande, assim, não flip chart, como é que chama? Aqueles que te usava em cima da mesa, quando a gente usava caneta, né? Em cima da mesa para anotar. Sim. E ele escreveu grande assim, ele disse, Fabiano, só vou te dizer uma coisa. Problemas foram feitos para serem resolvidos e não colecionados. Então, tudo que aparecer, resolve. Foi uma coisa que ele me disse em 13 meses, até eu voltar para o Rio Grande do Sul. E dali, cara, vamos pegar os problemas e vamos resolver, né? E é curioso que a gente estava falando antes, né, do que a gente faz com as oportunidades, né? E tudo que a gente vive é a nossa maior escola. A gente tem sem desmerecer de forma alguma a escola tradicional, mas o que a gente vive no dia a dia ajuda muito a tornar na prática aquilo que a gente uma vez escutou na teoria, ou nem escutou na teoria, mas a gente vê ali na prática, né? Eu falo muito pro meu filho, o mais velho, que tá ele tá saindo, né, do adolescente, virando adulto, já é adulto, na verdade. Eu falo, mas é o que você tá fazendo para ter história para contar. O que você tá fazendo para sentar numa mesa e conseguir ter a sua história para contar? É isso. Porque a teoria, o livro, todo mundo vai contar a mesma história. Escreve a sua.
é separar o que é conhecimento da habilidade. Verdade. Habilidade você só vai conseguir com a prática. Conhecimento você vai ler, vai ver um livro, mas como é que você realmente vai dominar aquilo? Se você testou, funcionou. Mas o legal é que também o Fabiano falou duas coisas aqui importantes. A primeira, assim, vamos guardar essa frase, né? O seu medo pode ser o seu trampolim, seja do lado pessoal ou profissional, tá? O seu sucesso. Então, talvez cuidado que o seu medo pode te impulsionar. Agora, um ponto importante que falou às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o exemplo trazer informações. Se você tem os exemplos, se você tem suas inspirações, se você conhece bem, acho que é uma boa reflexão. Se fosse sei lá, alguém aí, o Silvio Santos, o que ele faria? E se você conhece bem, você, acho que ele faria por aqui. Se ele é um exemplo para você já teve uma primeira resposta, não quer dizer que vai seguir. Então essa reflexão, se fosse as pessoas de referência que faria, acho que é uma coisa legal também, mesmo que você não esteja falando com ela direto. Porque acaba que as pessoas, essa questão de inspiração, eu só posso me inspirar em... Gente, a inspiração pode ser no teu vizinho, de diversas formas. Mas eu acho que esse ponto, Wellington, tem um tema muito importante quando a gente fala, voltando ao tema de filhos, né? O meu já quis ser tudo. E eu sempre faço essa pergunta, cara, mas você já viu o fulano? O que ele deve estar fazendo agora? Ele deve estar chutando uma bola, ele deve estar treinando no teclado. Você está disposto a fazer isso? Ele não está agora jogando videogame, ele não está comendo doce, ele não está... Você está disposto a fazer isso? Se não está, então talvez não seja o caminho. Então é isso que você falou, né? Se espelha onde você quer chegar, mas olha... Todo filme, não só a foto, né? O Bernardinho que fala isso, né? Todo mundo... A e a transpiração. Isso aí. O Bernardinho que fala isso, né? Todo mundo quer vencer, mas você quer ter o esforço pra você vencer? Não, eu quero ganhar. Tá, mas você vai treinar segunda de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro, eu joguei bola até aos 15 anos. Assim, cara, não era. Assim, você não tinha infância, porque você era escola, treino, chegar cansado, treino, jogar final de semana, a ponto de pessoas que moram perto da casa, estavam no fliperama. Você mora aqui ainda? Aí você não podia ir nas festas, você não podia... Você abria mão de um monte de coisa e não sabia nem se ia... Então, hoje um monte de criança aqui, de repente, não tá estudando, porque parou de estudar, que tinha que abrir mão de alguma coisa. Porque a tua infância vai embora. Aconteceu recente com o meu menor, enfim, das coisas que... Eu me orgulho do que a gente rala um pouquinho pra trás, que ele tava jogando, tava treinando no sub-6 do Flamengo. E ele, não quero mais. Putz, eu quero me divertir. Falei, cara, não vai. Você tá maluco? Podia tá jogando em clube. Eu falei, não, cara, meu filho tem que ser criança. É isso. Não tem que tem que ser por quê? Porque eu sei que o esforço, não tô dizendo pra vocês deixarem de ter esforço, mas eu acho que o esforço é fundamental, que o resultado, ninguém chegou lá e foi campeão porque foi sorte, né? É ótimo, tem que ralar muito. Exemplo de vocês que estão aqui, por isso que a gente tá aqui. Mas já manda uma outra pra eles aí. A gente tava falando de inspiração, né? E na posição que vocês fazem, a gente não pode sair sem essa. Né? Na posição que vocês estão hoje, quem inspira vocês hoje? Boa. E aí, de novo, não estamos falando tecnicamente de trabalho, não. Quem inspira vocês mesmo a entregar mais, a ir mais, a pensar diferente. É isso aí. Eu posso ser repetitiva? Pode o que você quiser. Você pode ser. Eu já falei, a minha grande inspiração de vida é meu pai. E ele me inspira. Até hoje você vai lá e, pai, agora eu tô pensando. E eu converso, e por mais que ele não... Ele entende o mundo corporativo, mas por mais que ele não tenha vivido, eu troco troco palavras com ele mesmo, a gente conversa muito. E eu acho que ele foi para mim e é um modelo de vida. Sempre com muita honestidade, sempre com muito esforço, sempre inovando. Quando não existiam esses conceitos de inovação que hoje tem, super escritos e teóricos, ele criou a fábrica dele sozinho, inventando. Legal. Então, isso para mim é um modelo e é uma inspiração. Boa. Claro, tem grandes livros, filósofos, mas a minha grande inspiração de vida. Mas é porque quem tá no dia a dia, quando você tem aquele momento é ali que você vai se buscar, né? Minha mãe sempre foi meu suporte, graças a Deus. Tenho os dois vivos ainda hoje comigo, agradeço. Mas minha inspiração de querer fazer melhor sempre, todo dia que eu acordo, é o meu pai. Legal, boa. Muito bom. Meu pai também sempre foi um grande exemplo, né? E como a Michelle falou, é quem tá no dia a dia, é quem a gente acaba enxergando e crescendo, vendo. Mas eu posso dizer que minha mãe também, né? A dona Sandra, tá lá em casa agora com a minha irmã, Ana Cláudia. Ela me traz um exemplo muito claro quando eu pego a história, né, dentro de casa com meus dois irmãos, que, de novo, são cadeirantes. Né? Meu irmão
até 2 semanas atrás, não levantava mais da cama direito. Não conseguia. Ela vivia 80% do tempo para ele. Hoje ainda ajuda a minha irmã, mas a doença da minha irmã ela é muito menos agressiva, então ela consegue ter mais mobilidade e tudo mais. Mas acho que o grande ponto, quando eu olho para minha mãe, eu disse, cara, olha o exemplo de resiliência com 71 anos, em que eu tenho 2 filhos, em que eu vivo para eles, e que eu não tenho uma atividade até certo ponto remunerada, né? Remunerada financeiramente, a remuneração é de em outra instância, se a gente for pensar, mas que às vezes, por vezes eu tenho que ser chamada 4, 5, 10, 12, 15 vezes durante a noite e não tem tempo ruim. Então, quando eu penso que eu digo, cara, agora, pô, mas vamos desacelerar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho menos, eu não consigo, porque eu digo, cara, eu não tenho motivo para comparar e dizer que eu tô cansado, que tem algo ruim na minha vida, ou que alguma coisa tá difícil quando eu olho para isso. Então, a minha mãe hoje, né, juntando com conceitos que meu pai trouxe, mas ela é uma inspiração, né? Porque realmente quem olha de fora, as pessoas que me conhecem minha família, quando me encontram, falam, cara, como é que tá tua mãe? Cara, aquela tua mãe, ela é excepcional. Mas Então, além do esforço, traz um pouquinho também de paixão pelo que faz, isso você leva pra você no teu trabalho, porque faz e faz com... Tô aqui pra fazer mesmo, né? Assim, faz por obrigação, faz porque... Não, eu vou dizer que eu acho que nesse aspecto... Lá da família tá muito... A gente faz por paixão, porque fazer paixão no nosso trabalho também, né? Sim. Eu acho que nesse aspecto, assim, o que para mim remete muito a essa questão da paixão é quando a gente vai rodando aí o dia a dia e vai encontrando pessoas, né? Eu vejo às vezes, e já foi executivo muito tempo, né, Wellington? Tu sabe bem que às vezes pinga um LinkedIn dizendo, oi, chefe, lembra de mim? Pô, você lembra que você me falou aquilo lá? Então, da mesma forma que a gente tem essas pessoas na nossa vida, tem os nossos pais, né? Que nossos tios, nossos parentes, que por vezes vieram ali e deram um toque que você vai lembrando. Então, isso para mim é uma coisa que me alimenta, assim, de poder ajudar. Eu falo muito que teve um processo seletivo há algum tempo em que eu recebi uma pergunta inusitada. A pergunta foi assim, você está mais preocupado com o teu cargo ou com o impacto do que tu vai fazer? Sem saber o que vinha do outro lado, né? O que eu posso dizer, não, é cargo ou é impacto. E aquilo me fez refletir muito, né? O que vem primeiro? Vem primeiro a posição ou vem primeiro... E isso para mim vale em tudo na vida, né? Quando a gente pega as pessoas que estão próximas, os filhos, os amigos, cara, eu quero ter uma autoridade por aquilo que eu conquistei ou por aquilo que eu represento no dia a dia, né? Fora de um crachá, fora de um cargo, fora de alguma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que me motiva a cada dia a fazer melhor. Cada dia entender mais, a cada dia poder me colocar à disposição e saber que eu também estou aprendendo, né? Acho que esse é um outro ponto. O que você traz é a questão do legado, né? Que legado eu estou deixando naquilo que eu estou fazendo? E não necessariamente no meu trabalho, é na forma como eu lido com o porteiro do meu condomínio, com a moça que me apoia em casa, com a pessoa que me atende, com a caixa que me atende no mercado, ou com os meus colaboradores, ou com os meus parceiros, né? Acho que é essa história, né, de legado, né? O que eu quero deixar, qual é o impacto que eu quero causar na vida das pessoas. E é legal aqui, de novo, acho que eu agradeço aí todo mundo que me ajudou por ter construído isso aqui, porque é muito legal a gente construir legado com coisas que deram certo pra gente, a gente compartilhar. Coisas que deram errado, até porque a gente vai perguntar algumas coisas erradas, mas coisas que deram certo. Eu tava no TED que eu gravei no início desse ano, foi falar sobre legado. E uma das coisas que eu falei é principalmente quando a gente tem algum tipo de reconhecimento, agora executivo, premiação, blá blá blá, o que a gente faz com isso? Porque eu tava dando uma palestra ano passado e eu falei isso muito, que eles estavam sendo reconhecidos, que tinha atendente, supervisor, e foi legal o evento, e aí parabéns, Cariane, foi até que o pessoal da Alma Viva, que levaram o porteiro, levaram recepcionista, levaram todo mundo que é envolvido naquele negócio, não só ali eu achei bacana. E quando eu falei isso, depois eu recebi um feedback, cara, vocês receberam o prêmio aqui, mas e aí? O que vocês vão fazer com isso? Normalmente o pessoal, não, vou comemorar com a família. Tá, mas você não vai desdobrar isso aqui ensinando as pessoas o que você fez para conquistar isso, para que eles não só se orgulhem, mas também consigam evoluir? Porque a gente acaba comemorando, mas a gente não fala assim, eu cheguei até aqui porque eu fiz isso, e você também pode. E aí foi legal porque o Fabinho, abraço Fabinho do Bittencourt do Carrefour, ele falou, eu tava ouvindo, eu fui trabalhar ouvindo e voltei ouvindo a mesma coisa, que ele tinha acabado de receber um prêmio. Eu falei assim, putz, cara, que você comemora, mas o que eu fiz com isso? Poderia fazer mais coisas. Então é legal assim, como é que você consegue deixar esse legado com esses lados positivos? Como é que eu consigo, não só de você querer ajudar a pessoa, não, cara, olha só isso aqui que deu certo, como é que você compartilha? Então por isso que eu acho que é legal, eu fico, de novo, agradecido a vocês têm a humildade de vir aqui compartilhar um pouquinho dessa jornada, né? Porque as pessoas
quem tá do lado de fora não conhece, né? Então, aproveitando essa pergunta, queria que... Vamos falar primeiro da boa ou depois da falha? Começa com a falha ou primeiro da coisa boa? Vamos daquilo que a gente aprendeu, onde não deu tão certo. Vamos primeiro não certo, depois a gente fala. Então, onde não deu tão certo, a gente queria o seguinte. Vou fazer 2 em 1. O que vocês pensam assim, de vocês tiveram de experiência de relacionamento, e aí pode ser de líderes, de pessoas pares ou líderes, que fala o seguinte, sem citar nomes, né? Aquilo ali, putz, foi coisa que eu aprendi que não deveria ser certo, uma experiência ruim que vocês tiveram de líder e liderado. E, do outro lado, é de vocês. Porque se a gente pegar nossos livros de erro de liderança, principalmente no início, a gente deve ter, sei lá quantas 1000 páginas. Aí que vocês pegassem um exemplo, não sei se da página 1, 10, algum exemplo de que, assim, de erros que vocês tiveram, que assim, cara, com certeza tiveram vários, é difícil escolher, acho que todo mundo teve. Putz, mas esse aqui foi importante pra mim, que me marcou. Então, um que você foi impactado por alguém, que serviu de aprendizado, e algum outro que você errou e que também serviu de aprendizado. Quando eu falo liderança, porque de qualquer lado, porque liderança não é só de cima para baixo, né? Normalmente pode ser entre os lados e tudo, mas o que vocês tiveram, assim, o que teve aquele líder ou aquele par que assim, aprendeu que não fazia, o que vocês tiveram que vocês erraram também e ajudou no desenvolvimento de vocês, né? Porque é tudo o que a gente faz com isso, né? A gente pode ficar se lamentando ou transformar. Foi o que eu falei bem para dar tempo de vocês pensarem. Você quer começar ou eu posso? Pode ir. Vamos inverter a ordem. Vamos. Até pegar uma água aqui, tem água ainda aí. Eu aceito aqui, Wellington. Eu vou começar por mim, né? Lá em 2000 e o evento que aconteceu comigo foi quando eu estava começando como líder, né? Uhum. Eu, pelo menos, sempre fui um cara e um gestor, assim, pelo menos é os feedbacks que eu recebo. Cara, eu sempre cumprimentei todo mundo, eu sempre fui um cara de, por favor, obrigado. Acho que um pouco do legado que se fala, meu filho esse dia pergunta, pai, por que tu cumprimenta todo mundo e agradece todo mundo? Eu disse, amor, porque né, as pessoas não estão sempre, estão fazendo um favor, estão te ajudando, e por que não dar um sorriso e cumprimentar? Mas eu lembro bem de um processo que eu tinha uma equipe muito complicada, lá nos primórdios da Nortel, antiga Nortel, ainda viu? Ó? Eu lembro até hoje da salinha para colocar lá e eu comecei num processo de trocar layout de equipe o dia todo, que ela não funcionava. E eu tinha uma menina chamada Leila, vou falar o sobrenome, mas eu lembro até o sobrenome, em que eu lembro que ela chegou, provavelmente não estava num dia bom, eu não me lembro, mas eu acho que eu também não estava. Uhum. E eu sempre explicava o porquê da mudança de layout. E ela disse, mas Fabiano, por que eu vou sentar aqui? Porque eu quero, eu disse. Senta e trabalha. Cara. E 1 minuto depois eu sabia que eu tinha cometido uma tremenda de uma cagada. Desculpa o termo. E eu vou te dizer que demorou meses para eu recuperar a confiança dela. Né? Porque por mais que eu pregasse uma coisa por muito tempo, ela já era me liderada uns 4, 5 meses, foi aquele momento em que talvez eu não dei boa atenção, eu estava ali fazendo outra coisa e quis responder de uma forma, sei lá, fui rude, eu fui desrespeitoso, eu fui... E uma coisa que não conversava, que as pessoas não esperavam de mim, ela não esperava de mim. Eu demorei meses para conseguir reconquistar a confiança dela. Né? Então isso me deixou, na verdade, uma certeza do que a gente escuta, né, hoje no dia a dia. São coisas simples, aquele escorrego que não... Cara, que você... Não adianta dizer agora desculpa, porque a pessoa do outro lado tem que ver como ela recebeu. Mas é o ponto, né, daquela máxima, de que para conquistar a confiança você demora meses, anos, e para perder ela, às vezes, um determinado evento você perde. Então isso para mim ficou muito, muito claro, e eu comecei mesmo, inclusive, me conhecendo, quando os dias que eu não tô tão bem, eu brinco que eu também tenho dias, né, que a gente acorda e não tá legal, tem que ficar sozinho. De eu dar um tempo e pensar, cara, deixa eu respirar até 10, deixa eu não falar com ninguém um pouquinho, para eu, né, baixar a poeira. Em termos de legado negativo de líderes... Não, mas até só para reforçar esse tema aqui, gente, só cuidado com o teu dia a dia. O nosso dia a dia é tão puxado, que sabe aquelas coisas que a gente prega para não fazer? Eu tive recente um erro básico de liderança com meus filhos. Tava junto com os coleguinhas, tava indo mal na escola. Pô, mas você tem que estudar aí. Aquela coisa de não chame atenção na frente, feedback no privado, elogio no público. E daqui a pouco tu brinca e sacaneia todo mundo ali pra tentar dar uma disfarçada, mas já foi. Sim. Aí, enfim, tava ali criança, paz, você ainda brinca, vai e passa, mas
de novo, erros básicos, dependendo de como é que você tá o dia, você escorrega. Então esse foi um bom exemplo, porque de repente a gente fala assim, a gente só erra início de liderança. De repente a gente tá um mega bagagem de liderança e por algum momento, se você não parar e respirar, você pode escorregar ali. E eu vou te dizer, Wellington, que eu acredito que o teu exemplo, ele é muito mais recorrente, porque dentro de casa a gente se sente mais livre, mas né, a gente não tem tantos filtros como o mercado corporativo traz. Então, com certeza, se eu começasse a falar dos meus erros como pai, como marido, como E filho... não deveria, porque você agora no mundo corporativo, você tá querendo uma relação tão próxima conhecendo as pessoas, que acaba, você vai relaxar. Eu já ouvi aqui executivo falar também, não. Eu achava que estava num ambiente tão confortável que eu fiz. Mas sabe que o ponto interessante que você falou, Fabiano, é do autoconhecimento. Porque você mesmo falou, puxa, se eu tivesse parado e hoje eu paro, se eu não tô... Porque todos nós temos aqueles dias que a gente fala que eu não tô ok. Então, esse conhecimento tudo bem, importante. né? Isso acontece. Só você tudo também bem. não... Exato. E assim, puxa, se eu me conheço, então, puxa, eu sei que eu preciso desse timing agora, esse tempinho aqui para dar uma respirada. Peraí, não é o momento. Então, acho que isso ajuda bastante, Sim, né? E eu acho que um outro exercício, Michele, pelo menos que eu aprendi, é o exercício da gratidão. Eu não, de verdade, é uma palavra que não a palavra em si, mas o exercício de ser grato, né? Ele é muito poderoso. Eu vejo que tem horas que eu tô ali daquele jeito, dizendo, cara, mas tem algo errado, pô, mas as coisas não estão certas, não sabe nem explicar por quê. Aí eu paro e me pergunto, mas cara, tem motivo pra eu estar assim? Tem algo que tem, não tem? Não tem. Cara, então deixa eu agradecer um pouquinho. Aquilo parece que muda uma vibração. E é a forma que eu achei de conseguir, às vezes, mudar aquele caminho do dia que pode ser um dia desastroso. A energia traz. Pensamento negativo e traz coisa negativa. E aí, de liderança, que foi assim, aquele filho da... Cara, eu vou te dizer que serviu de aprendizado. A gente falou muito antes sobre inspirações, né? E a gente falou eu falei sobre minha mãe, meu pai, a Carol também trouxe uma questão do pai dela. Mas uma coisa que me inspira muito e que é o fato gerador desse erro, eu já olhei os 2 filmes do Steve Jobs, já li umas 3 biografias dele. Por mais que ele é muito controverso em algumas coisas, mas acho que tem um ponto dele, que se na prática só quem viveu pode garantir que é verdade ou não, mas que eu tento trazer para o meu dia a dia, é de que as ideias prevaleçam e não o cargo. E isso eu já sofri na prática, né, de um determinado gestor, onde particularmente eu tinha convicção de que era a melhor ideia, ela estava defendida, né? Sabe aquela preparação, você gasta semanas, monta o projeto, visão financeira, tudo, pesquisa de mercado, e você chega lá e diz assim, não, cara, eu sei mais e vai ser do meu jeito porque eu quero. Então meio que eu na prática sofri o que eu lá atrás fiz, né? Eu usei o eu quero sem explicar e eu acabei tomando uma invertida nesse sentido. Então é uma coisa que não desde lá, desde sempre, mas só reforçou de que eu acho, cara, a gente tem que trabalhar as ideias. As ideias têm problema. Você não importa se é o porteiro, se ainda mais estruturado, ainda mais estruturado, né? Inclusive em casa, né? Sim. Porque por vezes a gente também tá se achando dono da verdade como pai, né? Como marido, e os filhos trazem, ainda mais com acesso à informação. Tapa na cara. Eu vou dar um outro exemplo rápido, só para não me alongar. Uso de celular no banheiro. Eu corto dos meus filhos, só que eu uso. Aí um dia o meu pequeno de 5 anos assim, pai, mas por que tu pode e eu não posso? E aí, responde o quê? Eu disse, tu tá certo, Vitor. Papai tá errado. E larguei o celular. Né? Engolindo seco e se policiando para não fazer mais. Mas eu acho que não é só na esfera profissional, né? A gente acaba tendo isso na esfera... Excelente ponto, boa. E aí, deu tempo para pensar aí, olhou no livro, aqui tem bastante... Tem vários erros, assim, para compartilhar. Acho que o primeiro, né, de liderança, líder, logo que eu entrei, assim, no mundo corporativo, como trainee, nas 2 empresas, quando eu entrei como trainee, a primeira líder, aquela coisa que você confia muito, né? Confia a sua vida e eu tomei uma invertida ali no momento da efetivação. No fim, as outras áreas que eu tinha passado e que tinham me conhecido minimamente como profissional acabaram me efetivando, mas eu acreditei demais e tive minha primeira decepção com a minha primeira líder na corporação, e isso me marcou muito,
Foi bom, porque foi logo, né? Foi logo no início, você já aprende logo no início. Fica esperta pra vida, porque isso aqui é mundo corporativo, né? Não é jardim de infância. Isso foi algo que, pra mim, assim, foi um erro ter colocado toda o meu futuro ali de começo de carreira na mão, mas no fim deu pra consertar e tô aqui hoje. Outro que eu acho que é interessante compartilhar, mais recente assim, né, dos últimos 10 anos aqui, já era macaca velha já, e eu tinha um líder naquele momento que um pouco, no início de liderança mais sênior, liderando líderes já, e eu tive um colega que entrou em desacordo com ele, e eu, em vez de usar a minha maturidade para tentar pôr panos... Vamos esfriar primeiro para resolver. Pilhei, coloquei... Botou álcool no fogo, não. Vamos acalmar, não. Tacou álcool ali no fogo. Que besteira, né? No fim, esse bom ponto. Acabou saindo, e eu também aprendi com isso. Quando a gente tem uma situação de insegurança no mundo corporativo de alguém, vamos tentar deixar a pessoa que está insegura segura, porque não vai dar bom se continuar desse jeito. Realmente não deu, eles foram... Foi só aumentando, as desavenças foram aumentando a ponto do colega ter que sair da corporação. Então, é algo que eu aprendi também, e recentemente, olha, a gente vai ficando, e mesmo assim a gente teve uma situação com uma colaboradora minha que eu devia ter seguido a minha intuição, mas sabe quando você quer dar uma chance para uma coisa que você está vendo que ela não está agindo de acordo? Não, vou conseguir mudar pela 20ª vez. Não mudou, né? Claro. Esse é o erro comum também, de que você vai lá, vou tentar. Que assim, imagina. Você coloca a humanidade até um certo ponto da equação, né? Tem um momento que você tem que acreditar na sua intuição, porque já vem mostrando, e eu errei. Mas esse não é fácil, não, mas esse é um reforço que tem que ser de sempre, que é essa coisa da liderança humanizada. Tem momento que tem que ser a decisão sua, e tem momento que você tem que... Até porque o papel do líder é esse também, né? E aí as pessoas, não, que a gente é... Não, como é que é? A gente é sempre em equipe, é sempre conjunto. Não, tem momento que, desculpa, é seu, você tem que... E aí foi, né? Depois de anos, falei, poxa, aqui eu... não, né, Carol? Presta atenção. Mas enfim, né? A gente... Mas você falou, separe o problema das pessoas. Acho que isso aí essa é uma máxima de negociação antiga. Você pega curso de negociação de Harvard, a primeira coisa que você fala, separa sem problema das pessoas, senão qualquer coisa que você vai fazer dá errado. Aqui tá quente, esfria. Não tem certo, não tem errado. Eu tive uns 3 meses atrás, acho que foi 3 meses atrás, de madrugada, um barulho, daqui a pouco uma briga no casal vizinho, que eu nem conhecia. E lá entra, daqui a pouco uma briga, não, porque ele fez isso. Gente, vocês viram? Não viu, mas... Cara, não, não é botar fogo, não, porque... Aí tinha uma outra vizinha, não, porque ele fez... Você viu? Não, porque ela falou... Não, mas você não tem que comprar barulho. Nesse momento você esfria. Depois que esfriou, enfim, segura, vai do lado de cá, enfim, foi embora. Depois eu fiquei sabendo que já voltaram aí. Mas assim, você falou verdade. Na hora de um atrito, uma coisa é um atrito, você tá vendo ali a argumentação. Na hora que você tá vendo que já tá saindo da argumentação... Não dá pra pegar o lado independente, que acho que esse é um bom exemplo. E não é fácil, tá, gente? Não é dizer que as pessoas vão acertar, não. Mas naquele momento você fala assim, teu papel deixa de ser ajudar um ou outro, e fala assim, deixa eu esfriar pra vocês irem pro outro lado, argumenta. Bom, ótimo exemplo. Até pra ter um tempo de reflexão, né? Acho que é aquele tempo onde você... Peraí. Aquela história da empatia, de colocar... No momento quente você não consegue fazer isso. Mas se você tá ali, você promove, você facilita... Você vai, por que o contraponto da pessoa é esse? O que tá acontecendo? Não, mas quer ver uma coisa, Mir? Não é só isso, não. Às vezes, o nível de estresse... eu tava procurando meus papéis lá, eu não tava achando. Tinha um case de Harvard, foi na MBA que eu vi. Que eu cheguei a aplicar várias vezes quando eu dava aula, eu cheguei a dar aula no meu time. Imagina o seguinte, você ter lá... existe uma árvore aqui, se você pegar a folha, isso aqui vai acabar com a fome mundial. E essa mesma árvore aqui, se você tiver aqui, o caule, alguma coisa, você acaba com o câncer. E aí você parava em grupo e falava, vocês vão ter que criar argumentos, porque só tem essa árvore. Quem é melhor? Cara, pau comia, assim, toda vez que eu fiz isso, acho que só teve uma vez,
que responderam certo. Na minha faculdade, todo mundo errou. Palco meu, acabou o tempo, era rápido. Aí você começa, Bruno. No final das contas, você lia. Um precisava da folha e outro precisava. Então, a servir. Dava pros dois. Só que o pau quebrava com velocidade e tudo, o negócio. Sabe assim, tu lê e fala assim, que ridículo, porque a gente não prestou atenção direito. Então, esse é o tipo de coisa. Na hora que você esfria, talvez, de repente, os dois estejam certos. Exato, e aí você chega num denominador comum, que é o resultado maior do que ele sozinho. E foi legal, eu trouxe um exemplo, de novo, gente, não tá falando do mundo corporativo, isso acontece na vida pessoal também. Mas, Wellington, eu ia usar um exemplo, né? Essa questão de baixar a poeira. Eu uso pra minha vida pessoal também. Eu não faço conversa dura fim de dia. Se tem um ponto de desequilíbrio, de discordância, eu digo, dá pra esperar até amanhã de manhã? Eu faço um chimarrão, falo com a esposa, a gente senta lá e alinha. Isso vale pro corporativo também. Porque sexta-feira, 5 horas, uma conversa dura, 2 áreas que não se entendem. Não. Deixa pra segunda-feira, pensa final de semana. Cara, sempre é melhor. Você tira a emoção, traz... Tá vendo como sai daqui sem aprender? Não precisa parar pra refletir sobre isso, não. Você vai mudar a vida? Vai acontecer algo... Eu prefiro... Pensa um pouco e... Boa. Né? Já manda um maior. Você falando que passando rápido aí, já vai passando aí 1 hora. Já manda mais uma aí. Não, vou emendar. A gente tava falando do que da coisa que a gente aprendeu, então vou pegar a parte da coisa boa. Puxa, quando você olha para trás na tua jornada, legal. E aqui eu vou provocar a jornada profissional, tá? O que você fala assim, cara, deixei a minha marca. Tá ali, a marca da Carol, a marca do Fabiano, isso aqui eu me orgulho, isso aqui é parte de mim, e esse é só o começo. Qual esse legado que, assim, daqui a 50... A gente vai passar de 100 todo mundo, né? Daqui a uns 50, 100 anos, você ou pessoas impactadas por esse seu legado vão lembrar. Boa. Aquela coisa que você vai sentar com seus filhos maiorzinhos, se ele estiver falando de trabalho, ó, papai e mamãe fez isso aqui também. Profissional. Bom, aí na organização que eu trabalho até hoje. Não, mas fala profissional pode ser com uma pessoa da equipe, não necessariamente, né? No âmbito profissional. No âmbito profissional. No âmbito profissional. No âmbito. Pode ser projeto, pode ser com alguém da equipe que você ajudou também, sei lá. Não tem como desvincular a formação de pessoas. Aí eu formei pessoas que são profissionais maravilhosos, assim, hoje que são... Tem algum exemplo, algum que marcou? Tem vários, mas algum, cara, isso aqui tava nessa situação, isso aqui eu fiz, marcou. Tem. Não precisa dar nome não, se não quiser. Não, eu não vou dar nome, porque até não sei se ela vai gostar da exposição, mas é uma que era estagiária na época lá atrás de controller, hoje é diretora na BASF, e eu tenho certeza que eu contribuí para isso, assim, que seja com conhecimento técnico, com conhecimento pessoal, com conhecimento de relacionamento, com vivência mesmo e com muita troca. Ela me ensinou muito e eu... Você lembra de alguma situação que aconteceu? Pô, nesse dia aqui eu fiz isso aqui, ela tá precisando. Você lembra de algum... Não, a gente começou a trabalhar com muita desavença. A gente não conseguia se relacionar e a gente foi trabalhando ao ponto de virarmos amigas. Hoje somos amigas, além de um desenvolvimento profissional. Então, a gente conseguiu... Eu fui líder por um tempo, depois eu fui par, e aí ela saiu do Brasil. Hoje ela não mora mais aqui no Brasil. Mas a gente conseguiu dar a volta por cima. E assim, não tem como eu pensar em deixar meu legado em outra coisa a não ser nos profissionais que eu formei. Foram muito legal. Não, mas bom da pergunta da minha, essa tua resposta é que assim, tá quase conectando com o que a gente falou anterior. Saiu de um problema. Não foi assim de uma necessidade que você ajudou, não. Saiu de um atrito e que se transformou em admiração e resultado. Legal. Que legal. Um outro colaborador que era o estagiário, o analista, e eu o demiti por um problema sério que a gente teve. Mas isso foi super importante para ele na vida pessoal e profissional dele. Hoje também é diretor do banco. Mas se não fosse aquela correção naquele momento de rota, talvez ele não fosse nada hoje. Legal. Não, eu vou fazer um destaque aqui pro que a Carol falou. Às vezes, a gente tem muitas pessoas assistindo, líderes também assistem, né? E às vezes a gente acha, puxa, eu dar um feedback ruim, eu fazer uma demissão,
é algo ruim. Cara, isso pode mudar a vida da pessoa. Então, é isso, é a responsabilidade. A gente impacta vidas, não só quando a gente promove, não só quando a gente reconhece, mas às vezes quando a gente precisa tomar decisões duras. Né? E esse teu exemplo é sensacional para isso. Sensacional. Bacana, bacana. É um monte de histórias, né? Eu tava pensando nos erros antes, eu disse, cara, se me deixarem falar, vou ficar a tarde toda contando o livro aqui, assim, esse aqui é mais pra frente, esse aqui é no início. Boa. Mas essa questão, acho que de impacto, né? Eu vou na mesma linha da Carol. Eu acho que a questão do legado, de desenvolvimento de pessoas, ele, para mim, é um dos principais, né? E tem um evento muito, muito bacana, uns 3 anos atrás, é recente. Eu assumi um projeto na área de cobrança, e eu já tinha trabalhado com cobrança de faixas iniciais, mas não cobranças complexas, perda, recuperação de bem, negativação, cartório, enfim, a operação como um todo. E eu assumi uma operação em que eu tinha 2 coordenadores, 2 coordenadoras, né? Em que elas não se acertavam. Uma delas tecnicamente muito preparada, mas muito dura. Né? Eu brincava com ela que ela tinha sofrido, os ex-relacionamentos dela tinham deixado ela muito dura. E uma outra pessoa que se dava muito bem, mas tinha alguns desvios em algumas coisas que eu não acreditava. E chegou num ponto em que eu acabei optando por essa aqui, né? Que tecnicamente era muito preparada, tinham muitos valores condizentes com os meus, mas o trato com ela era muito difícil. Com as áreas internas, com os fornecedores. Eu brincava que ela ainda sofria da síndrome do abusador, né? Porque foi fornecedora há muito tempo. E aí, quando assumiu a posição, e eu disse, vamos fazer diferente. Senta aqui comigo. Primeira coisa, eu não sou o teu ex. Eu disse pra ela, se você projetar em mim as tuas relações passadas, não vai dar certo. Tu pode confiar em mim. Cara, papo desse nível, sabe? Entendi. Segundo, eu preciso de ti e tu precisa de mim. Então, assim, no sentido da gente fazer um projeto bacana. Legal. Eu quero aprender contigo aquilo que tu tem de melhor, que tu conhece e eu não sei. E eu não vou saber nunca tanto quanto tu sabe, tu vai ser meu porto seguro. Sim. Só que eu acho que nesse lado, em termos de relacionamento, de como levar, de como fazer, eu posso te ajudar. Cara, foi muito legal. Muito legal. Que bacana. Porque a pessoa até hoje ela é grata, eu sou grata a ela também. Sim, sim. Porque eu aprendi muito de cobrança e hoje eu brinco que é mais um checkzinho que se me contratarem, quiser dizer, você sabe fazer? Sei. Agora eu sei. Por quê? Por causa dela. E eu tenho certeza Legal. que do outro lado a gente recebe feedbacks muito positivos, né? Talvez no primeiro momento eu pudesse ter optado por quem fazia mais relacionamento e não estava tão preparado tecnicamente, em detrimento dessa, né? Era o caminho mais simples até, porque esse lado se relacionava bem com as outras diretorias, era amigo pessoal de algumas pessoas. E eu disse, cara, vamos pelo lado mais duro, mas que eu acho que é mais sustentável a longo prazo. É mais complementar pra você também, né? Total. Que eu acho que esse também é esse é um exemplo legal, assim, não tem certo, não tem errado. Porque, de repente, talvez na tua posição fosse uma pessoa extremamente técnica, ela escolheria esse lado aqui pra se complementar. Perfeito. O outro. Então a pessoa fala assim, mas é porque eu sou ruim pra posição. Não é ruim pra posição. Dependendo do momento, o Lego tem que se encaixar. Combinado. Sim. Não adianta ser os dois. Se vem um perfil, uma se encaixa mais. Se vem outro, e tá tudo bem também. Porque tem gente que, porque eu não... Calma, assim, eu tenho que entender o contexto todo. Isso foi um ótimo exemplo. E eu acho que tem um ponto, né, Wellington? Só a maturidade, Sim. né? O ego menos inflado ao longo do tempo, você entendendo algumas coisas, que você vai tomar essa decisão. Fato. Porque com o tempo, a tendência é você querer ter pessoas que concordem com você na mesa. Não, ou o inverso, né? Ou o teu caso, exemplo, assim, não, como essa aqui conhece muito, se eu desenvolver ela, vai tomar meu vaga. Vai pegar meu carro. Que aí, assim, melhorou. Não, melhorou, mas eu já conheço história. Essa coisa de falar com muita gente, tem gente hoje que tem medo disso ainda. Infelizmente. Boa. Mas é legal, assim, eu gosto muito desse tipo dessa pergunta em si que a Mi trouxe, porque a gente falou aqui de legados mais estruturados. Mas o nosso dia a dia é tão corrido que eu acho que a gente pode ajudar mais com coisas simples. Eu dou um exemplo mais aleatório aqui, que é assim, por exemplo, estamos gravando em São Paulo. Se eu estiver perto do metrô e perguntar onde é o metrô, automaticamente a pessoa já sabe que eu não sou daqui. Aí normalmente o que você vai fazer? Aqui, ó, direita e esquerda. Aí de repente se a pessoa fala pra mim assim, tá, mas você tá indo pra onde? Eu falo, não, porque eu quero ir pra... Então não vai, pega o metrô direita e esquerda não, pega ali um ônibus aqui que vai te deixar na porta. Só a pessoa assim, em 1 minuto querer, realmente, deixa eu ver o que você tá precisando, porque no dia a dia natural alguém te pede uma ajuda, não, vai por esse caminho aqui, ou faz isso aqui, sabe aquela coisa rápida, e se você, calma aí, se eu concentrar e realmente estar naquele momento pra ajudar, isso vai deixar marca na pessoa. A pessoa vai falar assim, putz, cara, parou pra
parou o que estava fazendo, parou aquele minutinho, ou minimamente ajudar. Eu falei na outra gravação que acabou que teve uma situação comigo essa semana, quer dizer, mais precisamente no sábado também, que uma vez me pediram uma indicação, uma pessoa para indicar. Não, você conhece muita gente, indica essa pessoa. E eu tava com tempo, e o que eu fiz? Pô, vamos fazer o seguinte, peguei o currículo, olhei assim, sabe aquele assim, rápido? Pô, parece ser interessante. Eu tinha um intervalinho, vou marcar um bate-papo, 20 minutinhos por vídeo, só pra você me falar o que você pretende. Putz, cara, e foi e virou trabalhando comigo, agora tá arrebentando. Até hoje, sempre ela fica, me agradeço a vida toda. E eu já tive vários cenários que a pessoa pegou, não, calma, deixa eu mandar o currículo pra lá, mandar. Tipo assim, disparar, recente. Mas por que o meu fiz e os outros não fez? E aconteceu agora, recentemente, uma pessoa que eu conheci, assim, pouco tempo, e aí talvez fale um pouquinho do nosso legado, que a pessoa sentiu confiança em mim, ó. Que eu tava numa grande empresa, de um BPO, só que uma empresa queria entrar no mundo BPO e viu que não dava mais e falou assim, cara, vou desistir desse negócio. Só que o cara acabou de se mudar com a família pro sul. E a empresa falou agora, ó, tchau. Assim, o cara tá, assim, sabe assim, de conversar. Eu sei de quem você tá falando. Cara, no final de semana, assim, a ponto de, putz, em áudio o cara chorando no telefone, falou assim, e eu não tinha tanto contato, mas ele sentiu liberdade de falar comigo e falou assim, cara, a gente conhece tanta gente, por que calma aí, vamos conversar, me fala um pouquinho mais do teu perfil, para em vez de eu distribuir currículo, não, até porque o tempo todo o nego me pergunta, na semana passada, tem uma vaga assim, você conhece alguém? O tempo todo isso acontece, é natural com a gente, né? Então eu fico assim, pô, de repente você perder 10, que não é perder, né? 5 minutos, 1 minuto que você dê atenção, você pode deixar a marca em ajudar em alguém. É o interesse genuíno, né? Já dizia comandante Rolim, do Paixão por Servir, lembra disso? Lembro. Tá lá atrás? Lembro. É disso. O ser humano, a gente está falando de servir o outro. E não na nossa profissão, em qualquer coisa. A gente serve o outro. Então, quando você tem essa disponibilidade em servir e você tem um interesse genuíno em ajudar. E aí é o investir. É o investir, puxa, não é tão pouco gostoso. Tempo, né? Já viu? Não custa nada, tu vai estar vendo televisão, tu podia pegar 5 minutos e vai fazer diferença na vida da pessoa. Ocitocina. Quando você faz isso, cara, Você vai, o hormônio e você fala assim, nossa, isso faz tão bem, tão bem. É uma coisa que você fala assim, nossa. E você fala, às vezes tem coisas banais. Você vai num drive-thru, chama a pessoa pelo nome, ela tem um nome ali, cara. Olha o sorriso é outro exemplo. que abre. Chamar as pessoas pelo nome em qualquer lugar, restaurante, exatamente. Qual é o seu nome? Você vê, às vezes ela tá com crachá. Cara, é uma coisa tão banal, passa batida e você fala, você tá tendo cuidado, olho no olho. É uma pessoa que tá Teve um executivo que passou aqui, eu não... Enfim, desculpa, gente. Muita gente passou aqui, teve uma situação em sala de reunião, uma pessoa servindo um cafezinho e o cara foi e falou, não, calma aí. Cara, obrigado, você trouxe esse cafezinho, vai me salvar minha vida, minha cabeça estava longe, obrigado que não sei elogiando na frente dos outros. E teve gente que ela serviu o café, nem olhou pra cara. Dizem que ajudou e aquilo foi legal e depois isso virou um burburinho na empresa porque a pessoa se sentiu valorizada, comenta com um, comenta com outro e a própria pessoa passa a respeitar as outras. Eu tenho absoluta certeza, eu não fiz, mas quem estava naquela reunião, com certeza na próxima pessoa que vai servir, a pessoa vai fazer. Ela vai assim, se sentir, contamina. Ela fala assim, puta cara, olha só que eu não fiz coisa nada demais. É a contaminação do bem. Contaminação do bem. É contaminação do bem. Que tal, pessoal, vocês não fazerem mais contaminações do bem? Subiu, de novo, vocês estão assistindo lá na frente, a gente tá na Semana do Cliente, subiu hoje um episódio das meninas do Legal Flow, que uma das meninas falaram, qual foi, quanta gentileza você tem feito, qual a gentileza que você fez hoje, se você parar para uma gentileza simples. Por que não fazer gentileza sempre? Boa. Então foi o seguinte, a gente tá falando aí agora, essa foi ótima, essa pergunta da Mia agora no final. A gente falou bastante de vocês, de tudo isso, dessa trajetória do início pro fim. Mas acho que a gente falou muito aqui que o equilíbrio não é linha reta, né? Tem momento que você rala demais, tem momento que você conquista para poder equilibrar um pouco. E que não tem problema de você equilibrar, daqui a pouco você esticar de novo, né? Então quem é o Alemão e quem é a Carolzinha quando vocês não estão pensando em exatamente nada de trabalho? Você tá assim, naquele momento de relax, naquele momento que vocês precisam renovar as energias. Quem é que se passar no final de semana com vocês vai esbarrar com vocês para ir? O que vocês gostam de fazer quando estão pensando zero de trabalho? E qual é o superpoder de vocês? Aquela coisa de assim, se é isso aqui, eles me pedem. Isso aqui quem faz sou eu, ninguém mete a mão para fazer.
ou se tiver que fazer isso aqui, a família, amigos, todo mundo me pede pra fazer, porque nisso aqui eu sou o melhor do mundo. Quem são vocês fora do momento? Qual o superpoder de vocês? Bom, fora do trabalho, exatamente nesse momento, você quer me encontrar, você vai no Ibirapuera. Vi ela correndo. Ó. Ó. Eu tô treinando pra fazer minha primeira maratona agora em outubro. Então tá naquela fase. eu tô no Ó, ciclo. quem tá assistindo agora, dependendo da data, ela vai ver. Vai acessar lá depois pra ver se ela concluiu, Já hein? vou ter, se Deus quiser, concluído. Então eu acordo 5 da manhã, 5h30, eu tô começando a correr quase todo dia. Inclusive finais de semana? Sábado corri 31 agora. Olha. Ó, Porque eu falta só 11. Tá faltando pouco, mas é em outubro. Então, ultimamente, quem sou eu fora do trabalho? Sou correndo. Mas meu superpoder é cozinhar. É? Eu tô comendo, né, gente? Tem que ter um equilíbrio pra comer e pra beber. Mas eu acho Mas que cozinha bem? Aquele negócio de eu quero fazer um negócio diferente. Masterchef, aquela de papo de. mais diferente. Masterchef também é muita pressão. Não, sim, mas. Eu tô ali na tentativa. Não, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar por prazer. Eu gosto de cozinhar porque eu reúno pessoas cozinhando. Legal, Então, legal. às vezes fica... Eu reformei até meu apartamento. Fiz um fogão ali na sala pra gente poder ficar mesmo com gente. Fazendo e conversando. Ah, legal, conversando, legal. Porque antes eu ficava na cozinha, então não é... Mas é um cozinhar de hobby, Legal. sem tempo, assim, não é que eu tenho que fazer pra acabar agora. Não, é cozinhar pra reunir as pessoas Pra ali. reunir as pessoas, então quando Boa, a gente boa. tá em Piraju, na chácara dos meus pais, sou eu sempre que cozinho, aquela comida à noite, porque a gente fica bebendo uma cervejinha, um vinho e cozinhando. Então, esse é meu superpoder. Nunca ninguém reclamou, se pede pra eu continuar. Não, É. se pede pra continuar, tá. Acredito que Tá tem validado, tá superpoder. validado, ó. Mas ultimamente eu sou a quase maratonista. Boa, boa. Hum. Tô pensando aqui algum super-herói, alguma figurinha, ser Carol chefe, né? Tem que ser uma. Qual super-herói sabe cozinhar? Acho que nenhum, né? Acho que Então vai ter o novo, vai ter a nova. É a figurinha da Carol. Carol! Carol, é. correndo com a panela na mão. E aí? Legal, legal. Bom, acho que nesse momento de vida, né? Como você falou, tem os altos e baixos em termos de rotina, tudo. Sim. Mas se quiser me encontrar fora do trabalho, vai me encontrar com meus filhos, né? Meus filhos, minha esposa. Aham. No final de semana é uma coisa que eu prezo muito. Mas mais em casa, mais viajando, passeando? De tudo. Eu tô sempre pensando o que eu posso fazer de diferente. Minha esposa diz, meu, tia, calma. Por que final de semana fazer isso? Por que ir pro hotel tal? Por que viajar? Por que, né? Aham. E, cara, eu quero... Esse tempo vai passar, eu disse pra ela. Né? Daqui a pouco, olha, o Enzo já tá indo pra 12. Passa mesmo. Já tá começando... Daqui a aí pouco, já- vamos viajar? Não, vai sozinho. ó. Não quero ficar com você, Ele já não. vai, já sábado mesmo, tô aqui no fulano, no condomínio, vou chegar às 11, eu já tava dormindo, ele só veio dizer que chegou 11h30 da noite, Aham. a gente tá indo mais cedo dormir, Só mas fora. se quiser me É. encontrar, vai me encontrar com o Enzo, Com eles. o Vitor, com a Dani, Legal. né, porque eu acho que é uma coisa bacana e que acaba recarregando as energias. Sim. Por mais que eu acabe cansando, né, eu tenho 3 cachorros também, Ei, acabamos de, na verdade, semana passada, acabei de trazer o terceiro, a contragosto, Não, mas minha quem- esposa, é isso que ia perguntar. É você mesmo que trouxe? eu trouxe. Nós Pensei que era que você chegava, tinha mais um. Não era você não, mesmo? Não, Nossa. eu trouxe Coitada da mais. Dani. Eu trouxe mais um. E eu acho que aquilo ali é uma coisa que renova, né? Ontem mesmo eu brinco que a gente estava. A Daniele foi no mercado e no final do dia eu fui dar uma corridinha na quadra, não corro maratona, tá? Eu corro 5 quilômetros. Muito mais Mas pra. eu comecei assim. É. E tava ali com o chimarrão feito, os cachorros na grama, o Enzo e o Vitor jogando bola, até gravei um vídeo, eu disse, cara, é isso que eu preciso pra começar Perfeito. minha semana. Perfeito. E eu acho que em superpoder, cozinhar também é um deles, mas eu não quero repetir, né? Eu tava ali. Não, mas cozinha mesmo de fazer o. Cozinho. Que legal. Olha, e como vergonha. gaúcho, eu prefiro cozinhar do que fazer um churrasco. É Ó, mesmo? Faço um churrasco, mas eu prefiro cozinha mesmo. Risoto, massa, Também. essas coisas, né? Assim, nossa. Putz, eu em cozinha. É. Nada. Eu só sei escrever cozinha, mas. Mas, ó, a primeira vez que começar a fazer, cara, a internet hoje É. resolve tudo, resolve tudo. Mas eu acho que um superpoder, assim, que ele é muito marcante, que eu percebo, é que eu sou muito sincero nas coisas, Legal. né? Então, se alguém quiser ter uma opinião sincera do que está pensando, eu tenho certeza. Desde as minhas cunhadas, quando colocaram uma roupa
e dizer, ó, ficou bem, não ficou legal, pergunta a Fabiano, porque vai eu doer. Eu só não entendi porque pulou a esposa, a Dani. Né? Porque, assim, A esposa pergunta, mas ali a gente vai... não, essa aí é a criptonita. Essa aqui tem uma sinceridade, a criptonita. Sabe o que eu faço com a minha esposa quando tem um sapato que particularmente não gosta? Eu disse, bota os dois no pé, né? Pra eu não ter que avaliar só um sozinho. Boa. Esse aqui eu gostei mais do que esse. Boa. Né? Ela já tá sabendo, já vai sabendo. Dani já sabe da estratégia. Já tá Mas ela já sabe, isso aí é o que ela mais sabe. Mas eu acho que Legal, perguntar que eu vou ser sincero nas coisas e vou dizer, Boa. óbvio que com respeito, Sim. com jeito, mas eu não vou deixar de dar minha opinião. Boa, então isso... boa. Não lembro que tinha um personagem do... Aquele ator que fazia, junto com a filha da Fernanda Montenegro, ele era chamado Sincerão no elevador. Não, eu lembro. O nome dele, alguma coisa Guimarães. Luiz Fernando Guimarães. Teve uma época que eu era comparado a ele. Que era Sincerão. tão sincero. E eu acho que isso é uma qualidade, assim, né? Com o tempo, se as pessoas voltam para perguntar, é sinal de que... Não, e o que é mais legal, assim, é que acho que é o que você reforçou aqui, o tema, de novo, não é o que, é o como. Que eu acho que, assim, eu posso ser sincerão, mas o como isso é... Você pode ser isso desde que você tenha os devidos cuidados. Porque tem gente que não, acha legal e não trata de qualquer Eu sempre jeito. digo pra todo mundo, né, cara? Se você quer ter um amigo de verdade, você tem que esperar dele a verdade, né? Sim, Ele perfeito. vai falar o que pensa, mesmo que doa pra você. O Perfeito. cara que quer te agradar, aí você tem que olhar diferente. Com respeito, Isso. Já não vai. É. Boa, excelente. Quer mais uma pra poder a gente fechar? Pra gente fechar com chave de ouro? Tem mais uma na cabeça? Se não, tem uma aqui boa. Então vai você. Mas Eu essa tava você vai ter que entrar também. Eu tava distraída aqui Então essa pensando vai nos valer pra superpoderes, ó. Então, antes do fechamento, vai ter que valer pra 3. Tá bom, vamos lá. Vai. Como a gente começou aqui dizendo, estão conhecendo histórias de pessoas incríveis como profissionais, história de vida, enfim, que se a gente estivesse tomando o chimarrão ou tomando aqui o vinho, o drink, a gente ia embora, o que é uma história de vocês? Imagina que a gente tá agora aqui Você dorme cedo, né? Você dorme cedo não, né? Acordo cedo, né? Então vai ter que ser por volta de meia-noite, 11 horas, meia-noite, a gente já bebeu muito... Sabe aquele dia que a gente tá calibrado, que a gente tá na roda. Calma, deixa eu contar uma história agora que aconteceu engraçada comigo. Qual a história que vocês contariam? Que pode ser publicada, né? Porque de vez em quando, dependendo do ambiente que você tá, você fala 1 milhão de besteira. Você tá lá na madrugada, naquele momento, todo mundo já abraçado, cantando... A gente vai cantar outra música, né? Mas cantando Evidências. Putz, cara, tem uma história engraçada que aconteceu comigo. Que história era essa? Bom, deixa eu pensar. O Fabiano vai mais ligeiro, né? Não. Joga o Fabiano. Eu vou deixar pra preciso pensar um pouquinho. Agora, porque senão vai não. Ih, essa eu não posso, não. Aí tu Tem que pensar. as publicáveis, né? Pensa. Pô, duvido. Não, já tava tive- tomando já vinho lá com a galera rindo, vocês... Não. Tem um monte, sai um monte de história engraçada lá. Assim, mas assim, Que não aconteceu comigo. Aconteceu com uma amiga minha, aconteceu com a pessoa, mas tempo é culpa da amiga, né? De uma prima, né? Não, o meu já quebrou salto, obviamente, no meio da operação, de call center grande. Não, acho que você perde o salto. Eu perco o salto, mas não desço, tá tudo bem. Aquele momento você vai assim. Não é super normal, acontece com mulheres. Recentemente, fui para Brasília. Não, aconteceu agora, hein? Junho, essa é fresca. Todo mundo, a gente foi fazer as regionais, né? Lá em Brasília. E aí eu voltando, todo mundo tinha voltado antes, o meu voo era o único que estava mais tarde. Então eu estava mais sossegada. Estava sossegada, não estava correndo. Vai ver. Aí tava com a minha malinha de mão, a mochila, passo pelo raio-x, esqueço a mala de mão lá. E vou embora. E saio andando. Aí eu falei, nossa, eu vou entrar numa reunião, não sei o quê. Aí eu, já tinha andado, o aeroporto é bem grande, né? No Brasil. Aí tinha andado, eu falei, gente, mas por que eu não pus o tênis? Eu ainda tô de salto, eu podia ter trocado o tênis, né? Ter aberto a mala. Ops, cadê a mala? Aí começa Mas você tava dentro do aeroporto ainda? Já tava lá dentro, mas já tava quase embarcando. Aí eu falei, saiu correndo a 1000 a cena. De salto. Então eu já tava cansada com o salto. Correndo a 1000. E aí volta lá no raio-x. Aí o moço, eu sabia que você ia voltar. Aí lá vou eu pegar a mala acabada. O que eu já... E depois tinha que sair correndo para não perder o voo. De salto, porque não dava nem tempo de abrir a bendita da mala para pegar o tênis. Mas olha que coisa legal. Quem assistiu o episódio anterior da Letícia, se não assistiu, depois vocês jogam aqui a Letícia. Isso aqui no Brasil. Mas se fosse nos Estados Unidos, já sabe o que ia acontecer, né? Parava o aeroporto. Deixaram uma mala,
Não, pensa. Dando spoiler aqui, mas ela vai ver o detalhe, que ela esqueceu a mochila num trem e quando foi ver, parou a polícia, pensando que era bomba. Nossa, não, foi só, ficou lá. O senhorzinho achando que eu ia voltar lá, ainda eu voltei. Esperando. Guardando a minha mala. Boa, nossa. Mas não foi tão engraçado assim, Não, mas e fora o... Você sabe que eu fiquei menos preocupada com a mala, mas eu tava tão acabada. E eu falava assim, nossa, eu tô tão cansada, eu vou voltar correndo aqui. Mas eu voltei. Não, senão deixava pro lado de lá. Né? Pensa. Boa, essa é boa. Que bom que você contou primeiro, porque eu ia contar uma... Vai fundo. Não, então pode ir. Não, mas é pra isso. Pode ir. Então volta. Não. Então acho que é o seguinte, ela vai pensar na segunda, porque você vai falar uma agora. Porque essa aqui é de tarde, ela contou uma da tarde. A gente não tinha bebido tanto ainda essa aqui. Ela tá pegando. Você falou meia-noite, eu já pensei. Daí você falou, não. na hora que Então vamos na. Então volta pra você pra levantar um sarrafo pro Fabiano. Vai lá. Vai fundo. Já pensou, vai? Eu sempre brinco que a sorte de quem fez faculdade quando não tinha celular era que justamente não tinha celular. É verdade, é verdade. Facebook, Instagram, nada disso. Verdade. Tinha, graças a Deus, porque tem N histórias. É verdade. Mas uma história muito engraçada foi um dos meus primeiros porres na minha vida. E por isso que eu lembrei, a hora que você falou meia-noite e tal, é que quando eu tinha a idade do meu filho, entre um filho e outro, meu primeiro porre, eu nadei na poça. Uma poça. Na rua, mas não... Numa chácara. Mas... Tinha uma poça d'água. Gente, aí é isso. E é muito engraçado, porque ninguém filmou. Mas assim, quem tava, que são meus amigos de adolescência, meus amigos de Piraju, até hoje a gente brinca. Quando a garota nadou na poça, e virou meio que... Aí vem da cena. Não, mas calma aí, mas já aproveita essa e lembra, como é que era o nome do teu... Da República. Qual não? Demais, né? Não. E conta uma história da República. Já que você falou que era pro final, qual era o nome? E deve ter alguma história da República que você conta mesmo. Uma boa aí. Quase todas as festas. Faculdade no interior tem uma coisa de irmandade muito forte. Porque tá todo mundo ali, que saiu da sua cidade. As pessoas moram em repúblicas, no começo, com pessoas desconhecidas e que hoje são minhas amigas de vida. Assim, né? E isso é muito comum, não aconteceu só comigo. E aí a gente ia, toda quinta-noite tinha festa, e a gente ia, e aí pulava depois na fonte da prefeitura, e as pessoas da cidade queriam matar. Acho que isso é muito comum em cidade que tem faculdade no interior. Então tem N histórias. Mas como é que era o nome que você falou que ia falar o nome da... Solar das Virgens. Solar das Virgens. E fazia as festas toda quinta-feira lá. Mas fazia na República. Tinha festa na República e tinha festa em outras repúblicas. Então, sempre, toda quinta-feira tinha festa da faculdade. Ou em repúblicas, ou em algum diretório acadêmico. E a gente ia cervejar. Agora imagina as festas. Não, vai onde? Onde vai ser festa hoje? Lá no Solar das Virgens. A galera bombava, parava a cidade. Ia todo mundo lá pra... É que cada república tinha cada nome, que não era assim. Não pode... não dá um só. Fato isolado. Não, até porque se não tiver nome assim, aí ninguém... Pô, é legal, nome normal. República, descanse aqui. Pô. Então, não tem. Né? Boa. Vai mergulhar no... Na poça. Tô pensando, já fiz muita coisa de cachaça, mas mergulhar não. Não, isso pode pesar contra mim profissionalmente. Não, é o contrário. Hoje em dia é o contrário. Quem não fez, hoje em dia se incentiva você ter momento de felicidade. Enfim. Eu falo pro meu filho, não pular na poça, né? Mas tenha histórias pra contar. É isso. Você precisa ir enchendo o seu livrinho de histórias. De histórias. Boa. Pular na poça, Não, você já estava inovando, a Peppa Pig, que vai lá só pular, você já estava lá atrás. Já estava pensando numa poça. Boa. E aí? Eu tava achando que a gente ia ficar com a régua mais... Pulou aonde agora? Pulou da onde? Pulou da onde? Eu já fui pra outra. Pulou da onde agora? Mas é legal, assim, porque histórias tem muitas, né? Acho que quem curtiu a juventude, mas eu tenho uma bem interessante, assim, que... Quando eu comecei a namorar, eu lembro bem que a avó da minha esposa, né? Ela não podia dormir lá. E eu não podia nem sentar no sofá e tocar os pés, assim. Ela era muito tradicional e não queria que a gente sentasse e tocasse os pés. E aí, com muito custo, um final de semana, ela convenceu a família a ir pra praia, que lá no sul a gente... Todo final de semana eles tinham tem casa na praia. E nós ficamos. E numa sexta-feira a gente foi numa balada.
E ela com 16 para 17, eu com 18 para 19, encontrei a turma do 2º grau. Todo mundo se juntou na época. Nem se tomava black e red, se tomava passaporte na Aí junta R$5 de cada um. É isso. E, cara, eu feliz da vida. Primeira vez que eu ia ficar só eu e ela, na casa dela. Mas enxuguei todas. Só sei que na hora de ir embora, passei ruim na frente da balada. Pensa, eu com 100 quilos, 110 quilos. Ela na época com 48. Né? Salto alto, toda Barbie. E a minha esposa é advogada, Ariana, eu brinco, né? Então você junta a Ariana com a advogada. Ei, cara. Voltou dentro da balada, catou o meu amigo e disse: ó, tu deu bebida pra ele, agora tu vai dar um jeito de achar um táxi pra levar embora, que eu não tenho mais dinheiro, ele gastou dinheiro com vocês, tudo mais. Me botaram no táxi, cabeça pra fora, fui pra casa dela. Cheguei lá, caí na... O melhor é o final, né? Caí na cozinha, e dali ela me trocou. Pensa, uma menina, 17 anos, me trocou tudo, eu fiquei ali, né, enfim. E ela não sabia o que fazer, tava apavorada, né, ligou pra Unimed na época, né, pro plano de saúde, ligar, não dá café, faz isso. Ah, mas ele não se mexe, tem hora que ele para de respirar, aquela coisa toda. Ela ligou pra minha mãe, chorando, disse: olha, o Fabiano tá aqui, deitado, desde da hora tal e tudo mais, preciso de ajuda. E ela disse: não, vou falar com o pai dele e ele vai dar um jeito. E o meu pai mandou um amigo dele e o meu irmão mais novo na época, que tinha 11, 12 anos, me buscar. Quando ele subiu o elevador, cara, eu respeitava meu pai assim, mega. Eu tinha medo do meu pai. Com 17, 18 anos, eu disse: cara, meu pai. E quando chegou na porta, a Daniela disse assim: ó, teu pai tá aí. Cara, na hora que ela falou teu pai tá aí, eu saltei. Parece que eu fiquei bom. E ela disse: filho da puta. Se eu soubesse disso ontem, eu tinha falado. Já tinha falado ontem mesmo. Eu tô a noite toda cuidando de ti, eu tinha falado, teu pai tinha chego aqui. Cara, dali eu saí, aí fui. Não era meu pai, era o amigo dele. Mas foi engraçado, porque ela conta até hoje essa história. Se eu soubesse que eu falasse o nome do teu pai à meia-noite, 1h que a gente chegou, não, eu já tinha falado. E é verdade que de vez em quando, se você está numa... É igual você passar em blitz, alguma coisa assim, tem algumas coisas que parece que a cachaça vai embora, o susto vai embora na hora. Putz, imagina, carregando, imagina a namorada. Não, pior é isso. Não, e pior, eu tô todo feliz, vou ficar sozinho com ela. Sei que no final... Não podia nem encostar um pé, imagina a hora que tava sozinho. Tá sozinho. Acabou com a graça. Não, e eu aqui pensei, sabe o que eu fiquei pensando aqui? Que é tua avó ou avó dela aqui? Avó dela. Já pensou, a avó dela chega lá pra poder... Não, chama minha avó pra ajudar. Nossa, ia matar ele lá também. Ainda bem, né? Boa, legal. Assim, primeiro eu queria de novo agradecer, obrigado por você ter vindo aqui. Imagina, tamo junto. Sei que tua agenda tá super corrida agora, essa nova fase aí. Obrigado de novo. Fabiano, obrigado, Ana, por estarem aqui, vocês terem topado estar aqui com a gente. Acho que a gente tem esse chama aqui do nossa brincadeira aqui pra compartilhar a história. E, cara, a história de vocês incríveis, momentos incríveis. A gente fica aqui. Eu falo que pra mim é sempre o presente, eu saio sempre daqui melhor do que eu chego. Então, obrigado por vocês terem topado, vir aqui, encaixar a agenda, foi super... bacana, acho que tenho absoluta certeza que vocês estão assistindo aí, vão vários momentos refletir que a gente deu algumas coisas aqui que já vocês estão passando por isso, e eu acho que aqui o objetivo é que vocês reflitam, cada um tem que seguir seu caminho, mas se servir de reflexão de alguma forma, eu acho que isso ajuda demais, então super obrigado. E aí pra fechar eu queria o seguinte, que vocês dessem, calma que vai ter um fechamento especial, que a gente treinou antes, a gente vai fechar com a música, mas antes de fechar com a música, que eu queria que vocês dessem aí a rodada de arroba pra quem quiser acompanhar vocês, seguir, e quando seguir já saber se ganhou a maratona ou não. Quer ganhar? Não. Ganhar encerrou a maratona não. E que vocês dessem um presente, um recado final, seja pra quem tá começando, seja pra quem tá na dúvida de migração, seja pra quem tá na dúvida de equilíbrio, o que vocês quiserem, que acho que serviu um pouquinho pra vocês de coração, vocês dessem uma mensagem, uma frase, o que vocês quiserem final pra quem tá assistindo, mas mais uma vez. Obrigado demais por terem topado. E já fica o convite antecipado, né? Opa. Para depois vocês estarem do lado de cá também. Descontando, né? Eles vêm pro lado de cá para descontar quem vai estar sendo entrevistado também. Mas valeu mesmo. Foi sensacional. Vai. Tá bom. Pra mim, assim, a mensagem é um pouco do que eu vivi, né? Sempre se esforcem e se tiver com medo, na dúvida, vai com medo mesmo. Porque alguma coisa vai dar certo. Nem que seja aprendizado, mas vai dar certo. Boa. E quem quer te achar, redes sociais, siga. Carolina Ribas no LinkedIn. Esqueci meu Instagram. ACL Ribas.
Que em breve vai ter maratona lá. Meu Instagram só tem coisa de corrida. Medalha, treino, 5:30 da manhã. Tem TikTok? Isso. Não tenho TikTok. Por enquanto. Então, por enquanto não tenho. Legal. Só essas duas. Boa. Deixa eu ver aqui, acho que dá tempo. Fazer uma pergunta só pra, como vocês falaram bem no início, da gente evoluir, ser melhor. Se você parar e falar assim, você é melhor do que semana passada? Sim. Por quê? Um exemplo. Alguma coisa que aconteceu, você fala assim, hoje eu sou melhor do que semana passada. Eu sou melhor do que a semana passada. Primeiro porque eu corri 30 numa semana e essa eu corri 31. Tá valendo. Aqui, Tá valendo. Mas é isso. E eu só corri 31 porque eu me esforcei uma semana a mais treinando. Boa. Então essa pergunta vai pra todo mundo, porque a gente sempre fala aqui, a gente tem que ser melhor do que todo dia do que a gente mesmo, né? A Aninha, enfim, que a gente conhece a Aninha da Pepe. A corrida é muito bom. Isso é pra exemplificar, né? Eu não disputo com ninguém. Eu não tenho um Perfeito. tempo melhor que o seu, nem que o de ninguém aqui. Eu tenho Perfeito. melhor do que o que eu fiz antes. E acho que é bom a gente, assim, cara, a gente tem que ser melhor sempre, independente de que jeito, né? Boa. Valeu, meu amigo. Foi bom demais ter você aqui. Conseguimos. Que bom que deu certo. Eu E acho obrigado por que... ter vindo lá de tão distante. Né? Quer dizer, tão distante não, né? 120 quilômetros. Né? Ainda, tô bem logo ali. É. 120 quilômetros. Estrada, É linda. perto? A estrada é boazinha, a estrada é boa? Bandeirantes. Tranquilo. O problema não tá na Bandeirantes, tá aqui dentro de São Paulo, mas hoje a gente... É mais rápido até chegar em São Paulo, quando chega, demora que tempo em São Paulo. Demora mais tempo, exato. Demora isso mais mesmo. tempo você dentro de São Paulo do que você pegar a Bandeirantes. É um terço, um quarto, né, da distância. Putz. Mas acho que como mensagem, né, pegando um pouco do que a gente falou, acho que a questão que envolve, muitas vezes a gente está ali na dúvida, no medo. Primeiro, eu acho que a gente tem que se permitir, né? Se permitir aprender coisas novas. Acho que muitas vezes a gente está ali desconfiando daquilo que a gente pode fazer e se a gente não testar, a gente nunca vai saber. Então, acho que essa questão, usando até um pouco do que está hoje na moda, né, do método ágil, cara, aceita logo, vai lá, testa, né? Porque tempo a gente tem para correr atrás de tudo e às não vezes precisa ser perfeito logo na largada. E não precisa ser perfeito. Acho que esse é um ponto bastante importante, pelo menos uma filosofia que eu sempre carreguei comigo. Para me achar na rede social é Fabiano Lucchesi Schneider no LinkedIn, né? Instagram tô dando um tempo aí, tentando me acertar lá no Instagram. Brinquei aqui que eu tô tentando me ajustar lá com o Instagram nesse momento. E não é por causa do jogo de tigrinho, não é tigrinho, E eu acho que por que eu tô melhor assim? Acho que o simples fato de eu estar aqui com vocês já vou sair daqui muito melhor, né? Acho legal. Que o bate-papo que a gente teve, as pessoas que a gente conheceu aqui, né? O Wellington é um cara que a gente tem pouco contato, mas que a gente conhece há bastante tempo. É verdade. Acho que é a segunda vez que a gente tá junto pessoalmente. Nem lá na NZ3 a gente não conseguiu. Não, nenhuma vai confraria. mas não. Mas tem muitos amigos em comum. Sim, acho que sim. tá aqui, ouvir a Michelle, ouvir a Carol, te ouvir, acho que me faz muito melhor. Legal. Com certeza a gente sai com muito aprendizado aí. Acho que as conexões nos tornam melhores, né? Sim. As conexões genuínas, como a Roberta fala, todo mundo aqui, as conexões. Tem as pessoas por trás do isso mesmo. profissional, né? Isso é muito importante. Isso aí. Bom, mais uma vez, obrigada. Você já tá falando, já virou sócia, daqui a pouco. Aqui, Já nem dessa semana eu posso gravar. A minha já vem grava já. Quem dera. Tô aprendendo muito. Bom, acho que a mensagem principal é divirtam-se. Para ser sério, não precisa ser triste. Então, acho que essa dá para levar de forma leve a vida e a gente pode se divertir com aquilo que a gente faz, né? Dá para levar muita seriedade. LinkedIn, Michelle Lima. No Instagram, MMSL, Michelle Lima, _, Michelle Lima. Vai ser um prazer ter E o Fabiano pegou a minha frase, eu acho que a gente está em contínuo aprendizado, eu gosto, eu acho que a criança ela é um grande exemplo para nós, porque eles são esponja, né? E quando a gente se abre para continuar a ser esponja, a gente é melhor cada dia. E o exemplo é aquele momento. A agenda tá atolada? Tá. Mas quando a gente quer ser intencional, quando a gente quer priorizar, a gente prioriza o nosso aprendizado. E aqui uma troca incrível com vocês. Cara, que história legal. Gostoso escutar sobre Piraju. Nossa, voltei em 98, 99. Vai ver, né? Sabe esporte também? Eu joguei futebol e vôlei muito tempo. Olha lá. Dá pra montar um time. Eu joguei vôlei também. Tá Jogar vôlei? Não, eu dançava e depois... Agora, era técnica, né? A gente monta um trio, vai ser a técnica do time. Não, muito bom. E é uma troca, assim, incrível com todos vocês. E, mais uma vez, sempre uma parceria sensacional. Então já é sócia da casa e vocês já sabem, né? Vai vir sempre.
Então, para poder... rapidinho, antes de fechar e para agradecer, não falei para vocês no início da gravação que seria um dia incrível? Então, obrigado a turma da Live Person, Uso Digital, Pluris, Nice A5 Solution, os apoiadores Cliente SA, Podspace, Bidu e Uvo. Não prometi para vocês que seria incrível? Então, mais do que incrível ainda. Obrigado por vocês terem apoiado, tá? E para poder fechar, do momento animado, Semana do Cliente, vamos fechar com o nome já diz, Ana Carolina, por causa que é cantora, entendeu? Na verdade, a outra Ana Carolina que se inspirou nela e tudo que sabia, vamos fechar, a gente aqui faz o coro, dança, mas a gente vai fechar hoje com a música boa que... Não sei nem como é dizer, né? Referência, né? Porque tem uma, não, pode ser outra, tem outra? Não, vamos da abertura. Da abertura é boa, mas se tiver uma outra... Vai no lepo-lepo? Vai. A Biane não ia cantar. É verdade, é verdade. Agencio, Ana Carolina. Ele falou. Eu acho justo. Eu acho justo cantar Evidência, que é aquela fim do dia lá, né? Também acho. E aí, vai qual? Evidências? Mas eu não... Olha... Vai ser muito ruim, eu vou esquecer metade. Então vamos só no refrão, Evidência? 1, 2, 3 e nessa loucura de dizer que não te quero, vou levando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que dizer mentindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Ainda bem que nós somos profissionais de experiência. Boa, do cliente. Ó, e não pessoal, cantores. vocês ficaram curiosos, mas a gente vai dar uma palhinha pequenininha. Não, hoje vai ser diferente, vai ter duas. Porque quando ela cantou no início aqui, ela mandou... Arrasou, hein? Ela mandou... A régua foi lá em cima. Só o iniciozinho, vai lá. Caía a tarde feito um viaduto, eu bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Aê! Regina. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.